Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Começando mais um Toque Sai Podcast. Eu sou o Chico Júnior e antes de mais nada já quero pedir aquela moral já para você verificar se você é inscrito no canal. Se você não for, se inscreve no canal em todas as redes sociais, @Toque Sai Podcast. Aproveita que hoje tá 0800, não custa nada, é só apertar no botão inscrever-se. E aquele outro pedido, manda pra geral, espalha a palavra, manda pra Tricolor, pra Botafoguense, pra Flamenguista, pra Vascaíno, que se foda, manda pra todo mundo, não quero nem saber. Hoje é um episódio muito especial, a gente tá seguindo aquele roteiro, trazendo todos os pré-candidatos à presidência do Fluminense, mas hoje eu conto com um reforço, Matheus, ele que é influenciador, há 8 anos já tá, não é isso aí? Exatamente. Da Flunática. Fala rapidinho aí, porque tu é secundário, tem a camisa 8, o 10 tá aqui. É verdade, Papum. tô aqui na camisa 8, enfim. Mas vou complementar aí esse episódio de hoje, tentar complementar alguns outros, né? Enfim, com vocês. Sou o Matheus Flunáticos, né? Mais conhecido como Matheus Flunáticos aí, página no Instagram aí. Espero que a galera, inclusive Tricolor que esteja vendo, me siga nas redes sociais. E a gente vai trocar esse papo legal aí, 8 anos produzindo conteúdo e agora uma coisinha mais importante pro clube e séria também, né? Tá nervoso? Mais ou menos, né? O camisa 10 tá ali na frente. Né? É isso também. Então, o nosso convidado hoje é especial, Luiz Monteagudo, ele que é advogado e é pré-candidato à presidência do Fluminense pela chapa Tricolor de Coração, e ele tem algumas coisas que a gente quer entender melhor e perguntar, por exemplo, do material que eu recebi. Antes de mais nada, muito boa noite, muito obrigado pela tua predisposição de ter vindo aqui, de trocar essa ideia comigo. Agradeço também. E com o Matheus também. Eu sei que a agenda é corrida nessa época aí, um monte de podcast, um monte de página, um monte de live, mas consegui encaixar também, graças ao Douglas também e à tua assessoria que deram todo o suporte, toda a moral pra gente. E baseado, assim, vou ser muito sincero, de todo o conteúdo que você passou pra gente, todo o teu material, a gente usou pouco pra se basear, porque essa é a função do Matheus, trazer as perguntas de torcedor. Então, assim, a gente dá uma sapiada pra entender um pouquinho, mas é mais pergunta de torcedor mesmo. Então, dentro do material que a gente recebeu, do teu press kit, você se diz o único candidato que se posiciona abertamente contra a SAF e apresenta o projeto Xerém, um plano que promete triplicar o faturamento do clube em até 4 anos com investimento estrangeiro e foco total na base. Mas antes disso, eu quero começar do começo. Para a galera que tá te conhecendo agora, eu quero que você se apresente primeiro e já vou emendar naturalmente tentar entender do seu rompimento. Você trabalhou dentro da gestão do Mário Bittencourt e a partir daí a gente vai desenvolver a nossa resenha. Boa noite, Chico. Boa noite, Matheus. Toque e Sai, Flunáticos. Um prazer estar aqui com vocês, com o público de vocês, falando de Fluminense, falando da minha candidatura à presidência e dos nossos projetos para o futuro do clube. Muito feliz aqui e à disposição total para vocês perguntarem o que vocês quiserem, sem restrição nenhuma. Então, beleza. Vamos começar do começo. Você trabalhava pro clube e você teve um rompimento com o Mário. Queria que você contextualizasse isso para a galera do Toque Sai, porque também não é um público 100% tricolor dentro do Toque Sai, para a galera começar a entender quem é o Luiz Monteagudo. Então, vamos lá. Eu já atuo na política do Fluminense há muitos anos, há exatamente 21 anos, desde a primeira eleição aberta e direta dos sócios do clube em 2004, sempre pela Tricolor de Coração. E em 2016, o então vice-presidente de futebol, Mário Bittencourt, ele foi ali em fevereiro, iniciozinho do ano, foi exonerado, me chamou para conversar. A gente não tinha nenhum relacionamento, nenhuma proximidade, mas para a gente conversar para fazer um projeto de candidatura, um projeto de futuro para o Fluminense. Então, eu mergulhei de cabeça, fui o principal articulador político e coordenador de campanha dele e braço direito, por assim dizer, durante 9 anos. Desde 2016, quando a gente participou da primeira eleição e perdemos, chegando até 2019 e 2022 nas eleições que ganhamos. E foi um casamento de 9 anos, como todo e qualquer relacionamento, né? Você tem problemas, desgastes, questões que não são fáceis de conciliar no dia a dia de trabalho. Ele tem personalidade forte, eu também. Eu nunca arreguei assim para nada, nem sou o cara de baixar a cabeça, nem sou o do tapinha nas costas. Então, assim, sempre, obviamente, com respeito, com educação, mas dentro do que é o melhor para o Fluminense, dentro do que é uma questão de profissionalismo, eu sempre falei todas as verdades que eu pensava. Nos 2 primeiros anos do Mário
pós, né, eleição, lá em 2019, nos 2 primeiros anos eu trabalhei pro bono, né? Trabalhei como diretor administrativo não remunerado durante 2 anos. Aí pegou aquele período de pandemia e tudo. Eu estava querendo me afastar um pouco do dia a dia, porque eu literalmente dava expediente lá. Era de 9 da manhã até 9 da noite, quando não ia até 11, meia-noite, 2 da madrugada. Então, depois de 2 anos assim, eu estava para me afastar um pouco. E aí o presidente, o atual presidente, pediu para que eu passasse a ter uma função remunerada no clube para poder continuar naquele nível de dedicação. E, assim, refutei um pouco, 1, 2, 3 vezes, depois a gente conseguiu ali conciliar. Eu fiquei esses últimos 4 anos trabalhando de modo remunerado como diretor administrativo e de projetos especiais. E, assim, toda discordância que a gente tinha, né, como deve ser sempre numa gestão, a gente lavava roupa suja dentro de casa, né? Obviamente você não vai externalizar tudo que você tem de problema ou de divergência, isso não é saudável. Não é saudável dentro de um vestiário, como também não é saudável, né, em matéria de gestão ou de diretoria. E aí a gota d'água foi realmente essa questão da SAF, que de um ano e pouco para cá começou a reverberar mais, começou a ganhar volume. O presidente era totalmente contra a SAF, fazia até piada disso nos bastidores e nos corredores do clube. E aí ele simplesmente depois mudou de ideia, e ao que tudo indica por questões de interesse pessoal, né? De perpetuação no poder, um conflito de interesses danado, essa questão lá do BTG, que faz a avaliação do clube, que até hoje não saiu direito, não tem relatório, não tem nada, e depois se interessa em comprar. Aí criaram uma empresa agora, enfim, em abril deste ano, para querer comprar, para dizer que é uma outra empresa, uma empresa com capital social de R$1.000. E aí meu rompimento aconteceu por isso, simples assim. E até complementando sobre isso, né? A sua entrada buscando a parte política de fato agora do clube, não só trabalhando, né? De certa forma. Foi por conta desse rompimento, por conta dessa divergência? Ou você já tinha essa vontade já de tempos de querer, às vezes, ser mais participativo dentro de política do clube? Não, então, política, como eu tinha destacado, eu faço há 21 anos, eu faço política no Fluminense. Eu já fui conselheiro em 4 gestões diferentes, né, por 4 mandatos diferentes. Já fui conselheiro de situação, já fui conselheiro de oposição, já tive um breve momento quando eu pude colaborar como diretor de relações institucionais não remunerado lá em 2012. E sempre, além de ser muito de arquibancada, né, família tricolor, desde criança, indo a todos os jogos, aquela coisa, eu falo brincando, mas com fundo de verdade. Eu não bebo, não fumo, meu vício do bem é o Fluminense. Não, o meu também. Nossa. Então, assim, eu em 2004 tive essa oportunidade, eu falei, cara, além da arquibancada eu consigo fazer algo mais. Além de torcer, gritar, berrar, chorar, me emocionar, incentivar, participar, né, nos títulos, nas vitórias. Falei assim, cara, eu acho que eu consigo ajudar por aqui, vendo como é que funciona. Então, assim, é um crescente aí há 21 anos. O atual presidente sempre soube que eu tinha também aspirações políticas, como ele sempre também teve. Em 2022, quando foi agora para a reeleição dele, estava tudo alinhado, costurado para que eu fosse o vice-geral da chapa, e ele simplesmente, todos os grupos políticos favoráveis, tudo alinhadinho, e aí ele simplesmente deu lá 2 chiliques, 3 socos na mesa, e disse que não, que era uma decisão pessoal dele e tal, e colocou o Matheus, que é o atual candidato dele pela situação. Naquele momento houve realmente um desgaste grande, mas a gente entendia que ainda era o melhor projeto e a melhor opção para o Fluminense. Uhum. Então a gente absorveu isso e continuou. Só que aí depois, realmente, na última gestão, na segunda gestão agora atual do presidente, ele degringolou. Eu acho que ele se sentiu à vontade para deixar as máscaras caírem. Então ele começou a descartar pessoas, começou a descartar projetos, começou a deixar tudo de lado, e com essa coisa da SAF virou um projeto pessoal de perpetuação no poder e cheio de conflitos de interesses aí de vários lados. Eu vou bater essa bola aqui, daquele vídeo, tem um vídeo seu na sua rede social, que você critica, né, a incoerência entre o discurso e as ações, justamente caminhando ainda nisso que a gente está falando,
sobre ser remunerado, que ele tem um discurso dizendo que pessoas remuneradas não podem participar, nananã, sendo que ele lá atrás ele era remunerado do Fluminense. Queria que você falasse, expusesse um pouco mais, até porque eu acho que é um tema importante para você, porque tem destaque nas tuas redes sociais. Lógico. Não, vamos lá. Eu gosto... A vantagem de trabalhar com a verdade, né, é que você fica sempre à vontade para falar. Você não precisa criar narrativa, você não precisa ficar ali toreando a situação ou distorcendo os fatos. Então, assim, pura e simplesmente, com transparência total, é isso. É uma incoerência enorme do discurso dele. Primeiro porque somos todos seres políticos, né? A gente faz política dentro de casa, no dia a dia, com a família, faz política com os vizinhos, né? Somos seres políticos. Ou né? seja, é contra a frase dita ali, inclusive no início do vídeo, você já é contra essa frase, não é a favor disso. O cara pode ter envolvimento. Pode. Obviamente respeitando limites, né? Dentro da função, de horário, não pode fazer, né? No horário de expediente, dentro do clube, etc e tal. Mas, assim... eu fiz política, inclusive, quando eu era a favor dele, e não tinha problema nenhum, né? Aí depois é que ele veio com esse discurso. Em 2016, ele começou campanha, nós começamos campanha no final de fevereiro para início de março, entendeu? Com reuniões, com viagens, com palestras, com tudo. Ele foi colocar o contrato dele na época, através do escritório dele, salvo engano, eram R$90 mil mensais à época, para fazer direito desportivo e direito trabalhista do Fluminense. Ele recebia essa remuneração pelo escritório de advocacia dele. Ele foi colocar o contrato dele à disposição em setembro, na época que ele foi fazer o lançamento oficial de candidatura, entendeu? E fez campanha de fevereiro, março, até setembro, e sendo remunerado pelo clube, através da pessoa jurídica do escritório. E na época até o presidente não aceitou e tal, continuou, e depois da eleição sim, aí rescindiu o contrato. E assim, ele tem todo esse histórico de ter trabalhado remunerado pelo clube. Tinha uma função não remunerada que era VP de futebol, né, como já tinha sido gerente antes. Aí foi VP de futebol e tinha o contrato, tanto que tiveram que fazer parecer jurídico na época para tentar justificar isso e tentar dizer que não tinha problema. E aí agora ele vem dizer que a gente não pode fazer política? A gente faz política, eu faço política há 21 anos. Tenho feito política, inclusive, para ele, com ele, nos últimos 9. E agora está cheio de diretor, seja contratado CLT ou remunerado via PJ, está cheio de diretor lá no dia a dia, do lado das panfletagens, entendeu? Porra, fazendo política, participando das reuniões do conselho, monitorando rede social, participando de mesão, churrasco e evento dentro do clube, fora do clube, final de semana, dia de semana, e vários deles até em horário de trabalho. E pior, tem gente até que não é remunerada, mas está com credencial dentro do gramado, como foi no último jogo, entendeu? E com a camisa do candidato da situação. Então, se isso não é fazer política, eu não sei o que possa ser, né? Então, eu quis mostrar essa incoerência aí para que o público, né, que o torcedor tricolor, que o sócio tricolor entenda que são falácias, que a gente tem que falar de projetos e falar de coisas de um melhor para o futuro do clube. Tá certo. Dentro desse tema? Dentro desse tema eu ia perguntar ainda relacionado à motivação, né, um pouco de motivação, Você falou sobre esse rompimento com relação ao projeto SAP, eu acho que foi o estopim, de certa forma, né? Foi a gota d'água. A gota d'água, enfim. Mas que já havia discordâncias. E aí, dentro dessas discordâncias, eu queria um top 3, assim, algo direto mesmo no sentido aqui pra gente, até como torcedor ficar mais fácil de entender, né? Digo assim, de situações que você fala que, não, isso daqui eu penso completamente o inverso, fazendo de outra forma, SAF é uma, com certeza, para a melhoria do Fluminense. Onde desalinha. Onde desalinha, exato. No jeito, primeiro de tudo e acima de tudo, no jeito que ele conduzia a gestão de pessoas. Eu tive várias conversas com ele, falava assim, Mário, E a primeira gestão, eu tenho que admitir, até porque eu fazia parte dela, né? A primeira gestão foi muito boa, mas depois ele se perdeu. E qual foi o problema? E eu falava isso para ele, Mário, a parte mais fácil que a gente tem hoje aqui é de ter um bom ambiente no Fluminense,
O mais difícil a gente conseguiu. A gente conseguiu dar uma guinada, a gente conseguiu passar por um ano difícil de turbulência com pandemia, entendeu? A gente ali, 2021 para 2022, a gente estava com um desempenho dentro de campo muito bom, inclusive nos clássicos regionais, né? Isso deu um alento para a torcida, porque a gente estava apanhando. Ganhamos 2 cariocas seguidos, né? 22 e 23, e estava tudo indo razoavelmente muito bem. A gente reestruturando o clube por dentro, coisas que até o torcedor no dia a dia não vai ter muito acesso, mas que ajuda a bola depois a entrar e a gente ganhar jogos e conquistar títulos. Eu falei, cara, a coisa mais fácil que tinha aqui agora era ter um ambiente político de paz, mas você quer fazer gestão de pessoas pela imposição, pelo medo. Isso não funciona. Você ter o líder de verdade, ele lidera pelo exemplo. Ele lidera com gestos, com atos, com atitudes, para que as pessoas o admirem, não para que as pessoas simplesmente o temam. E ele estava levando isso. Então, isso era o estopim, né, de tudo. Mas para falar de coisas mais concretas, essa coisa dele, essa necessidade absurda que ele tem de aparecer, né, de tudo é ele, tudo o egocentrismo ao máximo, e essa coisa do dia a dia dentro do vestiário. A gente falava assim, Mário, isso não tem condição. Você está o dia todo dentro do vestiário lá, na resenha, na rodinha, na oração, e ele nem é uma pessoa de fé, entendeu? Então, mas ele ficava lá no meio da oração só para poder estar naquele ambiente do jogador, na resenha, fazendo preleção. Isso não é o ambiente para o presidente estar no dia a dia, até porque cria um excesso de intimidade. Você tem que, como gestor, ser, obviamente, bem-quisto e ter um bom relacionamento ali por todos os funcionários do clube, e os jogadores são funcionários do clube. Mas você não pode criar um excesso de intimidade, de estar ali na resenha, daquele papo de boleiro, do amiguinho de vestiário, do cara que chama para tomar vinho junto, para tocar violão, porque na hora de cobrar não consegue. Então, na hora que degringola, dá problema. Então, esse foi um dos principais também, ao longo do tempo, né, pontos de divergência do jeito de conduzir a política e a gestão de pessoas e o vestiário, com essa participação excessiva, sem ter um vice-presidente de futebol, sem nada disso, de uma estruturação com organograma. E várias outras coisas, o próprio projeto de restauração das Laranjeiras, que eu toquei e tive a felicidade de, antes da minha saída, entregar pronto, e que ele, por mera opção política, resolveu deixar de lado, como várias obras dentro do clube, como era para ter sido a troca do concessionário do Bar do Tênis, a reforma do espaço acima do Bar do Tênis, que era uma academia, ficou lá 5 anos vazia, entendeu? E que era para agora ser um salão de jogos, que eles estão tentando tocar às pressas agora, bem política de década de 80, né, de prefeitura de cidade pequena, né? Fim de contrato. Fim de contrato, pintam meio fio, jogam a mão de cal, de tinta nas paredes e quer entregar a obra de qualquer jeito. Então, a gente reclamava muito disso, eu reclamava dessa falta de espaço para a gente tocar o projeto de restauração do estádio de Laranjeiras e da sede, que era a promessa nossa de campanha, e ele agora resolveu dar foco total em eleição, em SAF e tal, e deixou de lado, embora já esteja aprovado por todos os órgãos pertinentes, INEPAC e RPH, são os órgãos atinentes ao tombamento. E várias outras coisas, como o voto online, que ele falou que ia fazer, uma reforma estatutária que ele falou que ia fazer, e nada ele fez, simplesmente por conveniência. Aí depois da gente ter longamente debatido os assuntos, disso tudo constar do plano de gestão que era nosso, é da Tricolor de Coração, e que foi franqueado a candidatura dele lá atrás, ele fez lá 20%, 25%, se tanto. O voto online a gente foi fazer, e eu tive agora também lá, mas na época com ele a gente foi várias vezes, em Brasília, em Vitória, no Espírito Santo, em vários lugares, para também dar esse alento e essa atenção ao torcedor do Fluminense, ao sócio do Fluminense fora do Rio. E ele simplesmente depois só inventou desculpa para não fazer o voto online por medo. Não tem outra justificativa. O resto é tudo desculpinhas farrapadas que ele inventava, e até algumas bem absurdas do ponto de vista jurídico, né? Dizendo que tinha que mudar o estatuto para fazer o voto online. Quando a gente começou a usar a urna eletrônica, não precisou mudar o estatuto. E não precisou por quê? Porque a urna eletrônica é um meio de votação, ela não é uma regra de votação.
Então, não precisou mudar o estatuto para botar urna. O voto online também cairia nesse mesmo... Na mesma situação, você não precisa mudar o estatuto. É simplesmente mais um jeito de você ter a disposição para votar. Né? E ele não fez por medo da arquibancada, a verdade é essa, por total medo da arquibancada, do voto do torcedor. Né? Ele falava muito, caramba, chegar ali numa reta final, perto da eleição, a gente perde 3 jogos seguidos, o voto da arquibancada se volta contra a gente. E a gente falava, e daí? Faz parte do processo democrático. Vamos batalhar para não perder 3 jogos seguidos perto da eleição. E é assim que funciona. Só que ele tinha medo, enfim, e nunca quis fazer. Mas tem várias e várias divergências ao longo do tempo. Você vai ali enchendo o pote até que ele transborda. Sim. Mas eu quis pontuar essas principais aí rapidamente. Não, perfeito. A resenha tá boa pra gente poder avançar. Deixa eu só falar de um parceiro do Toque Sai aqui. O Rei do Job vai me dar uma moral, hein? Vai colocar na tela aqui. Eu quero falar da galera da Cred Rio. Então aqui, ó, nessa aqui. Rapaziada, se você tá com o nome sujo no Serasa, no SPC, nos órgãos protetores de crédito, a Cred Rio Soluções resolve isso para você de forma rápida e segura. Eles te ajudam a limpar o nome, aumentar o score, para você voltar a ter crédito na praça. É atendimento direto, sem enrolação. Agora eu venho nessa aqui para te dizer que não tem 71, não tem nada, não tem tramóia, é tudo direitinho como tem que ser. Então, se tá nessa situação, segue lá no Instagram, @CredRio_Soluções. Repito, enfrentando problemas com histórico de crédito comprometido e pontuação baixa, dificuldade para obter crédito, aquele teu cartão roxinho de crédito só aprova R$200, tu não consegue aumentar o teu limite do roxinho? Procura a galera da Cred Rio, tá buscando orientação para financiar um veículo, um apartamento também, tudo a galera da Cred Rio para regularizar e ajudar a sua vida na sua situação financeira. Se teu CPF tá igual o meu, aquela bola aos 44 do segundo tempo na área, tá uma confusão, é @CredRio_Soluções. Mandar um abraço pro Evandro, afinal de contas ele é quem ajuda a pagar a conta. Vamos seguir a resenha, Matheus? Quer puxar uma daí ou eu puxo uma daqui? O que você... Cara, eu queria fazer uma última situação com relação a... Acho que até momento de corte, entre aspas, né? Mas assim... ó, vamos de corte, hein? Cara, com relação... Inclusive, um desses pontos que você citou, tem um... Quando você fala com relação a talvez nariz em pé, ou então o lance do medo, né? Em vez de respeito, o medo. Falando da gestão, de agora, para poder conduzir a gestão, falando um português claro, que eu tô aqui, né, pra gente trazer isso aqui mais perto pro torcedor, tem muito a ver com aquilo que é dito. Aí eu falo com aquilo que é dito, assim, nem me colocando de um lado nem de outro, não, tá? Mas aquilo que é dito, foi muito dito com relação a apelidos como Pavão, né? A gente citou isso daqui. Aliás, a gente rolou muito isso com relação à gestão. O lance de aparecer a ver com os bastidores, né? Com relação às orações e também com relação a... Resenha com o jogador. Resenha com o jogador tem a ver com Gratidão Futebol Clube. Eu tô trazendo essas chaves aqui pra gente trazer pra esse português claro, entre aspas. Aqui. Tem. Acredito que tem, sim. E porque é isso, a gente tem que ter, obviamente, respeito pelos atletas, né? Tem que ter respeito aos nossos ídolos, aos grandes jogadores que vestem a nossa camisa, mas a gente não pode nunca deixar de ter em mente que é uma relação comercial no frigir dos ovos, quando você está falando ali do relacionamento patrão-empregado, jogador como empregado. E você pode e deve tratar bem, mas você não tem que estar se preocupando em realizar sonho de jogador. Para começar, como foi a questão do Arias, de prometer no vestiário, no calor da emoção de um jogo, não, eu vou realizar seu sonho, eu vou te vender para a Europa, e não precisa chegar no valor da multa. Não, o presidente está ali para defender os interesses da instituição, os interesses do Fluminense. E até o slogan que a gente usa, né, na Tricolor de Coração vai muito nisso, que é movido pela paixão, gerenciado pela razão. Você não pode trocar os pés pelas mãos nem inverter isso. Então, assim, a partir do momento que você vira amigo de jogador, a partir do momento que você faz promessas para jogador, a partir do momento que você vê que o desempenho do jogador está caindo, mas você tem a gratidão por causa do título, por causa disso, por causa daquilo, aí dobra salário, estende prazo de contrato, faz isso, faz aquilo,
você está colocando em risco, entendeu? O futuro do clube. Você está diminuindo, às vezes, espaço para um jogador veterano, por conta de um jogador veterano que já está ali, você vê que ele já deu o canto do cisne dele, que vai ficar ali mais 2 anos de contrato, vai se arrastar. E às vezes não é nem sacanagem do jogador, não. Às vezes não é má vontade. Tem jogador que tem má vontade também. Mas às vezes o cara quer, o cara é profissional, o cara tenta, mas o corpo não responde. O corpo não reage. Entendeu? E se você ficar insistindo nisso por gratidão, ali não é fundo de pensão de aposentadoria. Né? Quantos atletas recentemente vêm se aposentando no Fluminense? O último clube da carreira é o Fluminense. Isso é sintomático. Já vem até de algum tempo, inclusive da época em que ele era VP de futebol, e agora na gestão dele mais ainda. E aí você, por conta disso, às vezes você tira espaço de jogador da base que está querendo aparecer, tá treinando, está evoluindo, entra, joga bem e não vai conseguir chegar no time titular. Você desestimula. Né? Então isso é bastante complicado, aumenta a folha salarial, você depois fica lá com um pepino enorme na mão. E o exemplo que eu gosto, para finalizar essa resposta, o exemplo que eu gosto de dar é o do Real Madrid. O Real Madrid é como poucos clubes no mundo no jeito de tratar os seus ídolos do passado. Ele transforma o ex-jogador, o ídolo, em embaixador. Ele bota no projeto de Legends para aqueles jogos comemorativos, festivos, né? Então o cara representa o Real Madrid pelo mundo, em vários eventos, em várias competições. O cara tem portas abertas para entrar lá no Santiago Bernabéu quando ele quiser. Mas assim, na hora que não dá mais como atleta, eles identificam que não dá mais como atleta, eles, olha, muito obrigado, pode seguir sua carreira ou então se aposenta e tal. Cara, fizeram isso, né? A galera com um pouco mais de idade, os 30 a mais, né? Vão lembrar, pô, fez isso com o Cacilhas, fez isso com o Raul. Mais recentemente, fez isso com o Cristiano Ronaldo, gente. Fez isso com o Benzema, eles entendendo que não dava mais pro nível Real Madrid. Pô, valeu, segue a vida. Fizeram com o próprio Marcelo. O Marcelo ali ficou, vamos falar a verdade, se arrastando um ano ali, pelo menos, o último ano dele no Real Madrid, tanto que depois ele foi para a Grécia e da Grécia veio para o Fluminense, mas visivelmente com problemas físicos, de sobrepeso, etc e tal. Assim, e também, para finalizar essa comparação com o Real Madrid, o Sérgio Ramos era um semideus em Madrid, e quando identificaram que ele estava com problema do joelho e estava acabando o contrato, não renovaram por gratidão, não. Não renovaram por peninha, não jogaram o dinheiro do Real Madrid no lixo. Ele foi para o Paris Saint-Germain e ficou lá um ano inteiro sem jogar. Voltou a jogar depois, mas nunca no mesmo nível. Então a gente tem que ter isso. Não dá para ter algumas renovações como aconteceram agora recente. Então, né, que é complicado. Desculpa eu te interromper. Eu quero falar de uma dessas renovações, até porque tem muito, eu vi muito na tua resposta aí uma situação específica que é da lateral direita. A gente tem o Samuel Xavier, que já é um jogador que já tá com a idade caminhando pro final. Opinião, ainda tem muito a entregar, mas tem um físico já toda hora sente lesão, não consegue jogar todos os jogos. A gente tem um jovem, o Fidelis, que, pô, desde que entrou sempre correspondeu. E a gente tem uma renovação do Guga de 4 anos nesse meio tempo aí. Essa renovação, ao meu ver, tira espaço, desestimula o Fidelis. Porque ele fala, pô, o titular é o Samuel, mas, pô, tem o Guga por 4 anos. O Samuel ainda não tem 4 anos de Fluminense, não tem nem de contrato e possivelmente, dificilmente vai continuar ali. Aí, se for presidente, pode até responder. Mas, queria que você falasse dessa renovação do Guga de 4 anos, porque a mim, pessoalmente, Chico, soou estranho. 4 anos pro Guga, que é um jogador que, pelo menos o Matheus aí, eu quero a tua opinião também. Pra mim, é um jogador útil, ok. Veste a camisa, né? Veste a camisa, participa, é útil. Eu costumo chamar de jogador útil. Mas eu também esperava um pouquinho mais dele. Ele também não conseguiu engrenar, nunca tomou a posição do Samuel Xavier, mesmo com o Samuel Xavier com esses problemas de lesão. E uma renovação de 4 anos, pra mim, me soa descabido. Tendo um jovem da base pedindo passagem. Queria a tua opinião sobre essa renovação. É exatamente isso. Você na pergunta já me deu a resposta e é exatamente como eu penso. Porque assim, o Guga tá aí acabando esse contrato de 4 anos, já vai estar com 30 e poucos também. E assim, ele nunca conseguiu tomar conta da posição, é um jogador útil, é um bom profissional, é um jogador esforçado, mas quem no mercado tá querendo o Guga? Tem gente atrás do Guga? Tem proposta para o Guga? Assim, ele está sendo assediado pelos principais clubes do país? E assim, para poder ter que fazer
agora, às vésperas de sair do clube, um contrato por 4 anos. Que vai ficar no colo da próxima gestão. Que vai ficar no colo da próxima gestão. Então, assim, isso tudo é falta de planejamento. Isso é tudo falta de uma estruturação. Por quê? Porque o presidente atual e o vice dele, né, que é o candidato da situação, pensa igualzinho, vai na mesma linha, tá ali sempre nervosinho e dando chilique pra lá, chilique pra cá. Matheus também teve problema? Ele gosta também de participar do vestiário, ele gosta também de sair, né, xingando todo mundo, chutando porta, chutando lixeira quando o clube perde e tal, fica ali, é tudo do mesmo negócio. Ele parece até, assim, manipulado pelo Mário, ou ele talvez tente se fazer a imagem e semelhança do Mário, né? Então, por isso que eu acho que está copiando até os trejeitos e chiliques. Mas, assim, é falta de planejamento. Você não pode ter um jovem da base como o Fidelis, que todas as vezes que entrou foi bem, limitado por uma renovação de 4 anos do Guga. Você assim, o Fidelis não tá ainda no nível de maturação legal para tomar conta da posição, a gente acha que o Samuel Xavier ainda tem pelo menos mais 1 ano aí de alto rendimento, chega pro Guga, renova por mais 1 ano aqui e ok, para que por 4? Não faz sentido renovar o Guga por 4 anos, no finalzinho da gestão. Isso é tratar o torcedor de palhaço e é querer jogar no colo da próxima gestão. Porque o Guga é um garoto legal, e é mesmo, entendeu? O pouco que eu convivi com ele, é um garoto legal, é um bom profissional, mas assim, ali, volta a repetir, não é casa de caridade, não é coisa para ficar fazendo ação entre amigos. Então não tem cabimento, é falta de planejamento você fazer uma renovação dessas. Como assim, com todo respeito, eu admiro demais o Fábio. O Fábio é um fenômeno. Mas o Fábio fez agora, no último dia 30 de setembro, 45 anos. 45 anos. Qual o intuito de fazer uma renovação antecipada de um jogador de 45 anos por 2 anos? Mesmo sendo o Fábio. Entendeu? Não faz sentido. Mas aí você vai ver que o Fábio é amigo dele, as filhas são amigas e tal. Aí você para pra pensar que, assim, será que é só amizade? E não tá pensando no Fluminense? Porque, assim, é isso. Você tem que pensar no clube, você tem que pensar na gestão financeira e na montagem de elenco, com planejamento. E aí, se tivesse um vice de futebol, se tivesse uma diretoria que tivesse vez e voz no futebol, se tivesse todo um planejamento com uma gestão onde a última palavra não fosse só do presidente e, às vezes, para atender, né, algum capricho, algum pedido de técnico, a gente teria um elenco com uma montagem mais coerente. Mas você acha que, até indo um pouco contra, assim, do que você falou, mas para poder jogar a informação, a indagação mesmo, com relação a essa amizade, eu sei que eu imagino que seja uma linha muito tênue, você ter boa relação e você ser amigo de levar em casa. Mas até que ponto isso não seria, inclusive, ter ajudado o clube a ser campeão da Libertadores, por exemplo, na gestão em 23, Copa, enfim, que foi o campeão mais velho da história da Libertadores, né, por exemplo. Vocês conhecem algum outro presidente de clube no Brasil ou fora do Brasil que tem essa dinâmica de estar dentro do vestiário todo jogo? A Leila Pereira, tudo é diferente, ok, mulher, tal, também nem deveria. Mas a Leila tá no vestiário do Palmeiras todo dia? Não tá. O BAP tá no vestiário do Flamengo todo dia? Não tá. O Landim, que é o antecessor dele, também não tava. E o Flamengo ganhou muita coisa, o Palmeiras ganhou muita coisa, os clubes do exterior, né, os principais aí dos grandes centros, Espanha, Inglaterra, Alemanha, ganham muita coisa. Ele é o único que faz isso. Assim, pode ter ajudado? Aí a gente não tem como saber se ajudou ou se não ajudou, mas o clube tem uma comissão técnica, o clube tem um técnico, o clube tem psicólogo, o clube tem gerente de futebol, tem diretor de futebol, tem todo um staff envolvido ali. Você acreditar que esse bom relacionamento possa ter sido não apenas, mas influenciado positivamente pelo fato do presidente estar ali, sinceramente eu não acredito, mas também a gente não tem como mensurar. Mas ao mesmo tempo negativo, tu acha que pode ter feito? Então, você acha que pode ter interferido negativamente? Porque se for assim, não tem nada a perder, é melhor tentar entre... Eu acho assim, até porque ele tem feito uma política, né, ali, inclusive salarial, com os jogadores do atual elenco,
de valorizar o cara e a premiação lá no alto. Quando ganhou a Libertadores, milhões e milhões de premiação para os jogadores, para os funcionários, para todo mundo. Agora, 4º lugar no Mundial, saiu aí 70, quase 80 milhões de reais de premiação para os jogadores, e nem título era, ok, a gente ficou super orgulhoso, o primeiro clube não europeu ali, né, em classificação, 4º lugar, foi uma campanha linda, uma campanha bonita. Eu mesmo até, depois de um tempão sem falar com ele, mandei uma mensagem na véspera do dia do jogo do Chelsea, dando os parabéns independente do que acontecesse e tal, e agradecendo por aquele momento. E recebi patada e xingamento de volta. Mas, porque ele é bem assim, tem problemas com gratidão e reconhecimento. Enfim, então assim, eu acho que pode atrapalhar, porque você não vai ganhar sempre, entendeu? Então assim, o vídeo de bastidores, quando ganha é né? E quando perde, às vezes tem, às vezes nem tem, né? É diferente, porque isso é normal. Então assim, a resenha e, no caso, a preleção e até a rodinha ali dos jogadores antes de começar, ela é quase sempre igual. E tem dia que você ganha, tem dia que você perde. Entendeu? Então, eu acho que assim, o presidente tá ali, quando você perde, é pior. E vou te falar, assim, a gente sabia ali, a boca pequena, né, escuta de um jogador aqui, de um jogador ali, que nem os jogadores se sentiam muito à vontade e confortáveis com isso, entendeu? Porque era um excesso ali do cara tipo professor de Deus, né, sabe tudo, e dá preleção, dá dica, dá tudo. E assim, para ser um mero motivador, ele não precisava ser presidente, né? E também ele não tem formação em psicologia, ele é advogado assim como eu. Então, assim, sinceramente, eu acho que não vale a pena. Inclusive, só tem advogado no Fluminense, né? Tem muito, tem bastante. Deixa eu te fazer, dentro dessa resposta aí, 2 coisas que me chamaram a atenção pra gente poder falar, não falar só de Mário, pra gente poder falar dos teus planos, dos teus projetos. Você falou de um planejamento da montagem do elenco. Eu quero trazer, que eu sou hater, Soteldo, eu quero trazer esse tema pra cá, eu quero saber que você avalie essa contratação, avalie o jogador. Se fosse você o presidente, você tivesse a caneta, você contrataria o jogador. Foi a pedido do técnico, ok, era o técnico naquele momento, mas queria que você desse uma explanação sobre a contratação do Soteldo e o atleta Soteldo. Com todo respeito ao atleta, né? Porque obviamente a gente tem que respeitar a todos, mas é uma contratação equivocada e catastrófica, né? Porque o Soteldo, ele nem tem tanta idade assim, mas há 2 anos ele não consegue jogar futebol com constância, com frequência, com problemas físicos variados e sucessivos. Grêmio, Santos, ele não vinha conseguindo performar nos últimos 2 anos, a grande verdade é essa. Nem na seleção da Venezuela. Nem na seleção da Venezuela. Então, assim, o que eu entendo, e aí foi realmente falta de planejamento, é aquela coisa de querer dar ali uma satisfação para a torcida. Mas você querer dar uma satisfação para a torcida sem planejamento, sem convicção, é tipo jogar na loteria. Você vai acertar uma e vai perder e errar 7 milhões de vezes, né? Então, assim... não é aposta, né? E o Soteldo não é aposta. Ainda mais pelo preço. Pelo preço, 30 milhões de reais por metade do Soteldo. Ou seja, por 79 centímetros de Soteldo, pagamos 30 milhões de reais, né? E ainda tem aí mais os outros 50%, e tinha uma dívida lá com o Santos que a gente assumiu. Se não revender ele em X tempo, tem outro gatilho. E assim, com mais 1,2 milhões de reais de salário, né, que é o que foi divulgado na imprensa, se o Soteldo ficar até o final do contrato, com todos esses gatilhos, etc e tal, ele vai custar 100 milhões de reais ao Fluminense. 100 milhões de reais ao Fluminense é tipo 40% aí dessa parcela aí da SAF maluca aí que foi apresentada. Então, assim, foi catastrófico. É falta de planejamento, é você querer ter um elenco que não tem ali composição de valências físicas, de idade, de nada. O Fluminense estava ficando para trás dos adversários, porque a gente não estava contratando ninguém na janela, a gente tinha um Mundial para jogar, aí o Renato deve ter tido a brilhante ideia de, não, chama o Soteldo aí, que é meu parça, é meu camarada, jogou comigo no Grêmio e tal, vai resolver ali, pô, alegria nas pernas, né, lembrando o Bernard lá, 2014, e o presidente se submeteu a isso, entendeu, no desespero ali nos dias finais de janela, faltando, tanto que ele se apresentou, né, já lá nos Estados Unidos, todo mundo lá, 2 dias depois do anúncio, e porque na véspera ele jogou pela seleção venezuelana e machucou. Então, assim,
É ridículo, com todo respeito ao atleta, ao profissional, Soteldo, é ridículo você gastar o que você gastou por conta exclusivamente do pedido do treinador, que agora depois, né, pediu demissão e deixou lá o Soteldo pra gente. Essa boa relação, inclusive, foi unilateral, né? Porque pra mim, a saída do Renato Gaúcho foi meio um pouco vergonhosa, por assim dizer, porque ele abandona o clube, deixa, a verdade, uma pica pra gente, que é o Soteldo, é uma das picas. Não tô falando que o problema é inteiro do Fluminense é Soteldo. Não, pelo amor de Deus. Lógico. Tem N fatores na derrota pro Mirassol, N fatores na derrota pra quem quer que seja. Mas é esse gatilho por conta muito do valor. E aí você paga nisso e vai falar, não é possível. Se o cara que é profissional, que é pago pra isso, pra achar atletas, ele paga um valor por isso, eu que tô errado. Eu não sou o gênio da internet, como diz o Renato Gaúcho, né? É isso. Eu sou só o torcedor, então, assim, eu devo estar errado de alguma forma. Não, mas... E o clube tem scout, o clube tem profissionais para poder pesquisar o mercado. Só que, assim, na verdade, por falta de planejamento e de convicção, isso é tudo atropelado. Vamos falar um pouco aí do elenco, se vocês me permitirem. Desequilibrado de idade, desequilibrado por posição e desequilibrado por valências físicas. Você vê o time do Fluminense contra determinados adversários, o cara que não é torcedor, que não acompanha, que tá caindo de paraquedas ali, né, chegou ali, não conhece nem o futebol direito, ok, isso é time de adulto contra criança, né? Cara, a gente ganhou do Botafogo aí, né, 15 dias atrás, graças a Deus, interrompeu essa sequência. Mas, cara, quando você viu o Acosta ali, do lado daqueles zagueiros do Botafogo, eu ficava me colocando no lugar do pai do Acosta, assim, cuidado, meu filho, vai se quebrar, né? Porque, assim, não dá. Você não pode, no futebol profissional de hoje em dia, a não ser que eles tenham um nível do Messi, ou muito próximo a isso, você ter 2 atletas de 1,58 m. Isso não existe. O nosso time é muito baixo. Aí a gente não faz gol de cabeça, né, de bola aérea, e levamos muito gol de bola aérea, apesar de toda a magnitude e a competência do Thiago Silva, que nem é tão alto assim, mas tem uma baita impulsão, um baita posicionamento e tal. Mas olha a quantidade de gols de cabeça que a gente leva. E a quantidade de gols que a gente não faz de cabeça. Então, assim, isso tudo é falta de planejamento, é não respeitar o scout e querer só atender ali um anseio de correria, de fechamento de janela, de técnico e do clamor da torcida, você faz de qualquer jeito. Agora, no início desse ano, 2025, pelo menos a percepção nossa como torcedor foi de que o Fluminense estava buscando mais altos e mais novos. Né? Com a contratação do Bernal, Lavega, Lescano, todos eles com a estatura razoável, exceto o Lavega, e o Bernal, um volante alto. O Bernal 1,87 m. O Hércules foi uma boa possibilidade, ele não é alto, né? Mas foi uma excelente possibilidade. Esse com certeza foi um acerto. Acho que ele falou do Nanico, né? O Acosta, eu acho que foi um acerto grande. Foi um achado, não esperava isso tudo dele. Inclusive, ele já foi sondado por PSG há tempos atrás. Não sei o que chegou a não ir, né? Que poderia ser um ponto negativo, a não ida. Mas eu vi esse movimento do Fluminense no início do ano de buscar atletas mais altos e um pouco mais jovens. Mais jovens assim, não 20 anos. Lavega são os pontos... Lescano são acho que bem mais jovens. Sim, serem trabalhados, Mas Hércules, Bernal, entre outros, são os caras mais de 24, 25, pegamos... Quase chegando no auge da idade ali, que a gente fala de hoje, 28 anos, ali o auge físico. Exato. É isso que você tá querendo dizer, né? Exatamente. Eu vi essa movimentação do Fluminense com relação a isso. Mas não sei se já do início do ano tu já não participava tanto quanto isso ou não. Não, então, na verdade, eu participei da gestão até o início do ano, mas o futebol sempre foi muito fechado, tá? Muito blindado, então a gente não tinha nem muito acesso, nem as informações, muito menos as decisões, né? Isso era resolvido ali basicamente pelo Mário, pelo Matheus, pelo Ronaldo França, que é o guru dele, né, mentor espiritual, intelectual, intergaláctico do Mário, que é o Ronaldo França, que é meio que até um pouco o presidente de fato do clube, né? Ele é diretor de comunicação, mas meio que faz tudo. Incorpora comercial, arenas, comunicação, né, tudo. Marketing, é tudo lá debaixo dele. Mas será que isso foi feito com base em planejamento e combinando com comissão técnica? Será que... Porque, assim, o Renato não usou ninguém, né? Através das críticas, é isso que quer dizer. Pois é, porque, assim, o Renato, tirando agora na reta final aí, um pouco até o Acosta e tal, tava começando a ter ali, agora tá tendo sequência de verdade,
O Renato não usou ninguém. Aí eu falei assim, o Lavega e o Lescano, segundo relatos do próprio Renato, né, Gaúcho, não, eles estão muito abaixo fisicamente. Pô, será que o cara que estava na seleção lá, sub-20 do país dele e tudo, o Bernal chegou a ser convocado até para... O Lescano é principal. Para principal, o Lescano também é principal. Pô, será que o cara tá tão abaixo fisicamente assim? Será que depois de 3 meses no clube, a preparação física não deu jeito nos casos? Qual é o problema? Então, assim, falta transparência, e aí você não sabe se é uma má vontade do treinador, se o treinador teve que engolir, né, a seco essas contratações porque ele não queria, e aí, de repente, teve uma compensação para trazer o Soteldo. Ao que tudo indica, é isso. E aí não funciona, tá tudo errado. E aí você vê que nos últimos 12, 14 meses o Fluminense gastou 200 milhões de reais, né, em diversas janelas aí de contratação desde o ano passado, e quem efetivamente tem jogado agora? Só o Acosta. Só o Acosta. O Bernal teve bons momentos, mas saiu, voltou. O Mundial foi muito bem. Eu particularmente gosto muito do Bernal, né? Eu acho que o porte físico, a gente precisa de um volante ali mais de contenção com esse físico, né? Mordedor. Pô, 1,87 m é maior do que todos os nossos zagueiros, à exceção do Ignacio. Né? E do Igor Rabelo, né? E do Igor Rabelo, mas assim, chegou também aí, ele fica lá... Brasileiro, aquela coisa, brasileiro também, questionável. Pois é isso. Aqui é toque, sai, o tempo passa voando, a resenha não é aquele podcast que demora 2 horas, 2 horas e meia, que vem pizza, o cara levanta pra mijar e volta. É toque, sai, tem que dinamismo, tem que dinamismo. Vamos acelerar nossa resenha, Matheus? Vamos lá, você se posiciona contra a SAF. Isso. Eu quero a sua opinião sobre o projeto de SAF que foi apresentado até agora. Quero que você me diga o que você acha do projeto de SAF que eles apresentam, que a situação apresentou até esse momento, para depois a gente entender o teu projeto, que é ser contra a SAF, e aí eu vou te fazer umas perguntas. Lógico. Então, assim, eu sou totalmente contra a SAF, conceitualmente contra a SAF, tá? E essa proposta, especificamente, para responder a sua pergunta, essa proposta que foi apresentada agora e que já vinha sendo denunciada e alardeada nos bastidores desde o ano passado, com direcionamento para o BTG ou para os sócios do BTG, essa proposta é uma piada. Isso é um escárnio, isso é ouro de tolo, isso é querer enganar o torcedor, entendeu? Para achar que tá ganhando na Mega Sena e que no dia seguinte vira novo rico, vai contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Haaland e sei lá mais quem, entendeu? Porque assim, você ter uma proposta onde são 250 milhões de reais como aporte inicial, que isso no mundo do futebol é merreca, é nada. Nada. O Endrick foi vendido por 400 milhões de reais. O Estevão, ambos do Palmeiras, 400 milhões de reais. Obrigado. E nenhum deles foi formado desde o início no Palmeiras. É fruto de captação e de um planejamento muito bem feito lá para poder identificar essas joias desde cedo e até investir um dinheiro considerável nelas, mas sabendo que podem dar retorno, como deram no caso do Palmeiras. Então, assim, 250 milhões de reais é um escárnio. E aí, mais, em tese, 250 milhões depois de 2 anos. É Casas Bahia esse negócio? Né? Quer pagar quando? Quer pagar quanto? Parcela em 24 vezes e tal. E aí joga um número mágico para florear, para enganar, de 6,4 bilhões em até 10 anos. Porra, hoje, o Fluminense, na média dos últimos anos, já fatura mais do que 600 milhões de reais por ano. Este ano de 2025, com premiação de Mundial, etc, pode dar quase 1 bi. E esse aumento de faturamento é um pouco também surfar a onda do momento do mercado, né? Não é só o Fluminense e tal, todos os outros também estão surfando. Por quê? Tem a coisa da entrada das bets com força e mais força nos patrocínios do futebol. Foi o final do contrato da Globo, né? No final de 2024, tentativa de liga, negociações diretas, streaming, divisão, né? entre várias emissoras.
E, obviamente, o mercado do futebol que vem evoluindo e vem crescendo em todos os valores. E, assim, esse ano a gente pode faturar 1 bi. Então, você projetar que vai ter 6,4 bilhões em 10 anos é dizer que serão, na média, 640 milhões por ano. Isso o Fluminense já faz sozinho hoje. Então vai pagar, entre aspas, com fluxo de caixa do próprio clube. Isso é bizarro, isso é ridículo. E não tem nenhuma punição para os caras. E assim, a projeção de 10 anos, tem uma cláusula dizendo que depois de 5 anos eles podem sair do clube, podem revender o clube. Então, assim, se o cara tem um projeto de 10 anos, por que tem uma cláusula dizendo que ele pode sair em 5? Né? E assim, e não tem nenhuma obrigatoriedade de pagar a dívida e não tem nenhuma obrigatoriedade de botar dinheiro para completar. Se amanhã ou depois, bater na madeira aqui, Fluminense cai para a 2ª divisão, vai ter um faturamento de 300 milhões no ano. E assim, eles não vão ser obrigados a botar mais dinheiro nisso, não. Muito pelo contrário. Assim, faturou 300 milhões, o que eles vão fazer? Vão enxugar para gastar 270. A única punição, melhor dizendo, que eles vão ter é não poder pegar esses 30 de superávit e dividir como lucros e dividendos. Então, assim, essa é a verdade dos fatos. E tem cláusula dizendo que até 100 milhões de reais eles podem pedir de antecipação de cotas de receita de TV sem autorização do restante das vagas do próprio clube, né? Que vai ficaria com 35% no conselho de administração. Então, isso é uma piada. E falar de dividendos emocionais de banqueiro, você, torcedor tricolor, que lida no dia a dia com o banco, que tem dívida com o banco, banqueiro tem amor, banqueiro tem dividendos emocionais, onde esses caras já eram bilionários há muito tempo. Onde é que eles estavam 30 anos atrás? Né? Pô, o André Esteves tem um patrimônio, saiu aí atualizado, 52 bilhões com B de bola. Pô, se eu ganho na Mega Sena 500 milhões, entendeu? Eu dou metade pro Fluminense. Já paga quase a dívida toda com negociação de credores. Pô, e o cara com 52 bilhões, ele quer fazer negócio no Fluminense. Então, assim, torcedor tricolor, não caia nesse engodo, nesse ouro de tolo, porque isso é um absurdo, é um direcionamento para a perpetuação do atual presidente no poder e para que os banqueiros façam um negócio dentro do clube. Isso é bizarro. E até com relação a esse 6,4 bi, lógico que ainda tem muitas dúvidas, isso o Chico deve ter, eu tenho, você também com certeza tem dúvidas, porque querendo ou não a gente só foi feita até agora uma live, né, que diz que a proposta teria chegado no dia anterior no mesmo dia. Naquele dia e tudo mais a proposta, e aí já foi apresentada ali para todos. E uma das dúvidas com relação a esse 6,4 bi, que eu vi alguns esclarecimentos, nada oficial, mas eu vi alguns esclarecimentos dizendo de que esses 640 de média seria um valor que, beleza, tá, não é um dinheiro 100% de fora, mas ao mesmo tempo então está incluso, por exemplo, o pagamento de gastos normais do clube, entendeu? Então, talvez você saiba até um pouco melhor do que eu desse fato que saiu defendendo, entre aspas, essa parte da SAF, até para esclarecer, que esses 640 milhões tem os gastos do clube. Vamos supor aqui, longe de saber detalhes de valores, né, a não ser aquilo que nos mandam no WhatsApp, 200 milhões gastou. Então, eles teriam que completar, entre aspas, dos 400 que sobra para investimento. Muito longe disso, atualmente, lógico, né? É muito gasto, mas enfim, que sobra para investimento, os outros 200 milhões. E aí sim, seria dinheiro novo. Ele garantia esse 6,4 bi. Aí você deve saber melhor do que eu com relação a isso. Na verdade, não é isso. Não é isso. E as dúvidas surgem, e com razão, pela falta de transparência. Pela total falta de transparência. E assim, só teve uma primeira reunião do Conselho Deliberativo lá em abril, porque eu e o meu grupo movimentamos uma reunião extraordinária para que houvesse o chamado do presidente numa reunião solene do Conselho Deliberativo para que ele desse um mínimo de transparência ao que já se sabia ou já saía na grande imprensa, de que haveria uma proposta com relação do BTG com relação a tentar a aquisição do Fluminense para transformar numa SAF. Então, assim,
teve essa primeira reunião lá em abril, onde eles negaram que houvesse proposta, ficaram enrolando, e teve essa outra agora um mês atrás, mais ou menos, e olha que coisa, né, mirabolante, pô, o pessoal tá acertando mais do que a galera da previsão do tempo lá no Fluminense. A reunião é convocada no Conselho Deliberativo com 8 dias de antecedência. Então, assim, havia uma expectativa, olha que coincidência que deu tudo certo, né? Só para quem acha que o torcedor é bobo. Havia uma expectativa de chegar a uma proposta, aí o presidente do Conselho Deliberativo, a mando do presidente do clube, ele vai e convoca uma reunião sem ter a proposta na mão, aí por coincidência essa proposta chega no dia que a reunião foi marcada ao meio-dia, aí tiram fotos, o clube publica nas redes sociais às 6 horas da tarde para a proposta ser apresentada no Conselho às 8 horas da noite. E olha que mais curioso e engraçado, né, esse teatro ridículo que é feito pela gestão atual. O presidente e o vice-presidente vão lá na tribuna do Conselho Deliberativo, lá que a Flu TV transmitiu, para defender a proposta que eles acabaram de conhecer. Chegou meio-dia, pô. Chegou meio-dia, eles estão falando dela com propriedade às 8 horas da noite. Pô, não almoçaram, fiquei até com pena deles passarem mal, né? Ali, eu não sei, porque não almoçaram, ficaram ali se debruçando sobre a proposta. Agora, você recebe uma proposta e você não negocia, você não estuda, você não reclama, você não tenta aumentar ela, a primeira coisa que você faz é botar no Conselho Deliberativo e empurrar e defender? É óbvio que isso é um teatro, já estava tudo armado. E o representante lá, acho que Carlos, representante dos investidores dessa empresa nova, que foi criada, coincidência ou não, justamente em abril de 2025, no mês onde a gente fez o pedido de reunião extraordinária, a primeira sobre o tema, ele falou lá claramente, após um questionamento do conselheiro Gustavo Pimenta, que é do nosso grupo, é da Tricolor de Coração. Assim, explique textualmente o que tem de dinheiro novo. E o cara falou, dinheiro novo são 250 milhões de reais agora e 250 milhões daqui a 2 anos. Não tem dinheiro novo para nada no futuro. Então essa coisa que as despesas do clube são 200 milhões, ou 300, ou 400, e aí depois eles têm que completar dinheiro, não é isso. Não é isso, não vem dinheiro de fora mais nada. Seria enxugar no final para poder pagar e usar o próprio faturamento do clube, o próprio fluxo de caixa do clube, com receita de TV, com, obviamente, cotas, né, de premiação e participação nos torneios, com venda de jogador, que nesse formato vai continuar tendo. Então, assim, é absolutamente ridículo, é um conflito de interesses e, assim, me assusta que isso esteja conseguindo enganar algumas pessoas, embora já tenha, obviamente, muita rejeição, muita reclamação, muita gente abrindo os olhos para isso. Então, assim, não tem dinheiro novo, não tem nada, é um engodo, sabe? Mas você... Perdão. Não, é um teatro, é um teatro. Mas você é contra pontualmente a SAF por conta de uma má SAF, essa que foi apresentada, ou você... Não, eu sou contra toda e qualquer SAF neste momento. Neste momento. Por quê? Estamos no Brasil, a legislação é relativamente nova. A gente sabe que no Brasil tem legislação que pega, tem legislação que não pega e tem coisa que vai mudando no meio do caminho. Então, assim... Clube grande que entrou nessa, basicamente, só os desesperados, que não estavam indo à falência porque clube associativo não fale. Mas assim, Cruzeiro, Botafogo e Vasco. O Cruzeiro foi vendido por 400 milhões, o Botafogo por 400 milhões, 90% ambos. O Vasco, 700 milhões por 70%. E olha a confusão que está nesses clubes. O desempenho esportivo do Botafogo no ano passado, em 2024, foi um cometa Halley. E a primeira coisa que o Textor fez depois foi desmontar o time. Sim. A Almada, Luiz Henrique, etc e tal. E agora tá com essa coisa, tá com briga com a Eagle. Aí abriu uma empresa na Ilhas Caimã para tentar recomprar o Botafogo. Gente, não é possível que o pessoal ache isso normal. Entendeu? O Botafogo é uma bomba relógio que vai estourar a qualquer momento. O Botafogo virou SAF e não apresentou o balanço na data prevista em lei. Apresentou com 3 meses de atraso. Entendeu? Para quê? Para maquiar e esconder número. A verdade é essa, não tem outra explicação. O Botafogo aumentou a sua dívida. O Atlético Mineiro aumentou a sua dívida.
sendo SAF. Então, a SAF não vai pagar a dívida antiga e ainda corre o risco de gerar dívida nova, porque a tributação da SAF, mesmo com algumas alterações que estão tentando já agora, que é isso que eu falo que a lei às vezes não pega e tal, muda, mas assim, a tributação da SAF é maior do que a do clube associativo. Então, você por si só já sai perdendo. Você tem que faturar mais para compensar isso. E clube associativo não vai à falência. E qual a vantagem de ser SAF hoje? Não tem, só os clubes desesperados foram. E outra, o presidente falou, o Fluminense vai virar SAF, aí vamos passar a sexta ou quinta maior folha salarial, por isso, por mais aquilo. Tá, vamos admitir que isso seja verdade, porque não é. Mas vamos admitir, por amor ao debate, virou a quinta ou sexta maior folha aqui. Beleza, legal. Aí daqui a 2 anos, o Santos vira SAF, o Grêmio vira SAF, por hipótese, o São Paulo, o Inter, todo mundo vira SAF. A gente volta lá para 12º de novo? Então, assim, por que a pressa? Por que no último ano de gestão? Por quê? Por interesse pessoal, tanto dele quanto do pessoal do BTG. Isso está direcionado há anos. Não é possível que na primeira proposta você queira vender e defenda com unhas e dentes. Mas sem SAF dá pra chegar nesse quinto ou sexto? Lógico que dá. Como é que a gente vai brigar contra o Flamengo? Como é que a gente vai brigar contra o Palmeiras? Como é que a gente vai fazer, cara? Até que foi citado isso aqui, né? Nos exemplos que a gente citou sobre presidentes que não aparecem nos bastidores, mal ou bem foram citados só clubes que não aparecem, né? Flamengo, Palmeiras, que isso. Desportivamente despontam, né? Eu só sei do Marcelo Paes, que é um cara que também mais aparece no Fortaleza. E, querendo ou não, teve sucesso esportivo também. Enfim, sim. Mas também fez um projeto de poder lá no Fortaleza. Sim, né? Agora tem uma galera que tá contra ele lá, né? Enfim, dura. Isso. Mas assim, tem solução e é o nosso projeto de Xerém. Vamos lá. É o nosso projeto de Xerém e o nosso projeto de gestão de novos talentos. A gente vem se debruçando há mais de 3 anos e o principal mentor disso dentro do nosso grupo político é o André Moran, que ele é economista com um MBA em gestão e economia, em gestão e administração. Ele vem se debruçando há mais de 3 anos sobre isso. Ele conseguiu fazer uma métrica de análise de 2006 a 2020 de todos os jogadores formados em Xerém e negociados pelo clube. Ele fez o comparativo com os outros principais clubes do país. E aí ele pegou, né, esse período de 15 anos, de 2006 a 2020, para que a gente soubesse todo o valor que foi obtido pelo clube na negociação desses jogadores ao longo do tempo. E aí tem o filé mignon e tem ali o músculo, né? E tal. Tem jogador que deu certo, tem jogador que deu errado, porque para você ter uma amostra, né, real e concreta, senão você distorce. E aí foram cerca de 30 jogadores, né, oriundos de Xerém, vendidos para o mercado exterior nesse período aí. Jogador que foi e voltou, jogador que foi mais de uma vez e tal, enfim. O Fluminense arrecadou trazido já atualizado, né, para os valores atuais, com inflação, etc e tal. O Fluminense faturou 1,2 bi. 1,2 bi em 15 anos. Tá? E vendendo mal. E vendendo barato, e vendendo cedo, vendendo antes da hora, e às vezes vendendo até com a corda no pescoço, ou para realizar sonhos. Né? Então, assim, dentro dessa análise comparativa, o que a gente viu? O André, o Diego, também várias pessoas que estão envolvidas nisso, que a gente fez esse projeto e botou isso num Power BI, transformou isso num software, num algoritmo, e a gente identificou e criou um padrão. Que esses jogadores, quando eles são vendidos, eles atingem o ponto ótimo de venda em até 4 anos na Europa, que é um tempo de maturação, porque eles são vendidos precocemente aqui. Então vamos pegar o exemplo do João Pedro, né, nossa cria de Xerém, que foi nosso algoz, infelizmente, no Mundial pelo Chelsea. Ele foi vendido por 10 milhões de euros pelo Fluminense. A primeira venda dele na Europa já foi 36, ou seja, 3,6, né, vezes mais. Uhum. E aí depois a segunda venda já foi 60 e tantos e tal, agora lá no Chelsea, enfim, explodiu. 415 milhões. Exatamente.
Então, assim, é lógico que a gente tem que ser realista, que a gente não vai manter um João Pedro, uma joia como o João Pedro, a vida inteira aqui no Fluminense, né? Dos 15 até os 35, fazer a carreira inteira. Mas a gente, dentro do nosso projeto, qual é a ideia? É fazer uma parceria, até porque nesse diagnóstico aí de 15 anos, o Fluminense foi o clube que mais cedeu jovens, né? Que depois, enfim, amadureceram e tal, para a seleção brasileira com participação em Copa do Mundo. Nesse período, 7 jogadores com origem em Xerém serviram a seleção brasileira. É o maior dentre os clubes grandes. Aí tem depois ali Corinthians, São Paulo e tal, com 6 ali muito próximo da gente, mas o Fluminense é o que mais cedeu atletas para a seleção brasileira em Copas do Mundo nesse período. E assim, a gente sabe que é nessa métrica, nesse padrão, depois de 3 a 4 anos, esse jogador vai pelo menos triplicar de valor. Então, a gente conseguindo uma parceria com um clube estrangeiro de primeira linha na Europa, né, ou até nos novos mercados, como temos aí também no mundo árabe, enfim, que estão agora com campeonatos bastante competitivos. A gente calculou, assim, não é achismo, não é chute, é cálculo dentro do que a gente tem de valor do que a gente identifica dentro de Xerém nesse cálculo. A gente consegue um aporte de 1 bi. 1 bi é 4 vezes mais do que o aporte inicial da SAF aí. E o dobro, pelo menos, do que se fala, né, numa divisão em até 2 anos. Você pega 1 bi desse investimento. Com 1 bi, eu garanto para vocês, a gente paga a dívida inteira do Fluminense, chama os credores, renegocia, etc. Vai sobrar dinheiro para infraestrutura e para investimento, como o Palmeiras está fazendo na base. Porque, assim, existem muito bons trabalhos de base, de futebol de base no Brasil. Vários, temos que ser justos. Mas grife tem apenas 2. São os meninos da Vila, né, do Santos, e os moleques de Xerém do Fluminense. Então isso tem um valor intangível gigante. O Fluminense, inclusive, além do bom trabalho que faz, é procurado por atletas e pais de atletas. Entendeu? Para que tenham essa experiência, essa oportunidade dentro do Fluminense, pela grife que foi criada ao longo dos últimos anos. Então você conseguir um clube desses, um Real Madrid ou qualquer outro que seja de primeira linha, um aporte de R$1 bilhão é factível. E a gente já tem sondagens na Europa, obviamente eu não posso falar como Fluminense, não tenho legitimidade para isso, porque eu não estou eleito ainda, mas, enfim, a gente já tem sondagens e através de agentes FIFA, porque esse mercado de negociação com clubes do exterior precisa de agente FIFA na operação, é regra da FIFA. Então a gente já teve a apresentação disso para alguns agentes FIFA, a receptividade foi excelente, e a gente já está começando a prospectar as sondagens para avançar isso. Então você pega 1 bi, que é como se fosse, né, 2 jogadores de alto nível aí, Hendrick mais Estevão, né, que dão 800 e poucos milhões. Você pega 1 bi, você paga a dívida e você vai investir na captação. Porque o Estevão e o Hendrick foram buscados pelo Palmeiras e até gastaram uma grana para trazer esses caras, mas olha aí o que deu de desempenho esportivo, de título e agora de faturamento na venda, porque segurou um pouco mais, até venderam cedo o Estevão principalmente e o Hendrick, mas eram assim, fenômenos muito fora da curva, né? Mas então nessa parceria você mantém 50% dos direitos econômicos e federativos de jogadores com o clube, com o Fluminense, e a gestão disso conosco, e 50% de toda a nossa base de jogadores até 21 anos para esse investidor. Vai ter, obviamente, com todo um arcabouço jurídico, todo um regramento, toda uma proteção, com um número de atletas que podem ir para lá por ano, né, com poder de veto, com coisa de idade mínima, tudo. E aí a gente vai ter como criar idolatria desses jogadores aqui, porque você aumenta a torcida como? Com título e com ídolo, né? Então, assim, você vai ter esses jogadores aqui mais tempo, 2, 3, 4 anos, para vender já num ponto melhor de maturação. Esse jogador vai ter uma experiência na Europa, ainda com os direitos atrelados ao Fluminense. Se ele der certo, tem esse período pro parceiro adquirir os outros 50% dele já valorizado,
entendeu? Ou vender para um terceiro clube europeu também valorizado, né? Mais do que numa venda direta aqui pelo Brasil, ou eventualmente você retorna esse atleta e que vai ter uma bagagem física, emocional, psicológica, tática para ter desempenho aqui. Porque quantos jogadores a gente perdeu, né, na triangulação, por exemplo, para o nosso maior rival, para o Flamengo? Pô, Ayrton Lucas, Gerson, mais atrás um pouco Kennedy, Pedro. O cara bateu na Europa, às vezes não dá certo. Mas o cara vai e tal e volta, mesmo ficando lá só 6 meses, 1 ano, o cara volta já mais amadurecido, já mais profissional. E os caras estão jogando pra caramba lá no rival. Não voltaram pro Fluminense. O Luiz Henrique não voltou pro Fluminense, voltou pro Botafogo. Né? Então, assim, toda a base do projeto é essa, e é factível, a gente já está com sondagens na Europa, tem toda uma métrica de padronização, e por um período de 15 anos. A gente não vai vender o clube, a gente não vai perder a nossa identidade, porque uma SAF vende tudo, inclusive Xerém. É isso que eu ia falar. A gente não vai vender o clube, a gente não vai perder a nossa identidade. Daqui a 3 anos, se o presidente estiver ruim, tem democracia e pode trocar e pode votar de novo, entendeu? E a gente consegue, com esse dinheiro, investir no clube, zerar a dívida e ter uma vida nova com desempenho esportivo. E pagando a dívida, eu de cara libero 7 milhões de reais no fluxo mensal de caixa, que é o serviço da dívida, é o pagamento da dívida, né, dos juros da dívida, melhor dizendo. Que, aliás, é outra falácia, né, que a gestão diz que pagou centenas de milhões de reais de dívida. Pagou dívida nenhuma, pagou juros da dívida, serviço da dívida e ainda assim de modo incompleto, porque a dívida aumentou. Então, assim, com esse projeto sendo executado, a gente vai ter desempenho esportivo, vai ter idolatria e vai conseguir pagar a dívida, vai conseguir aumentar a folha em pelo menos 7 milhões de reais por mês e vai, a médio prazo, né, curto, médio prazo, tá brigando sempre lá com o Flamengo, com o Palmeiras e mantendo a nossa grandeza. Vamos lá, vamos tentar trazer para um português, vamos tentar esclarecer um pouquinho isso aí. Um investidor vai colocar 1 bi no Fluminense. É a nossa pedida, a nossa projeção. Sim, não, vamos trabalhar dentro dessa hipótese. E ele vai ter a prioridade, ele já compra 50%... De toda a nossa base. De toda a base do Fluminense. Toda. 50%. Até 21 anos. Até 21 anos. É dele. Certo. Junto conosco. Sim. O jogador com 22 anos explodiu, faz o quê? Não, então, na verdade, assim, vamos lá. A partir dos 18 anos, pela regra da FIFA, ele já pode assinar um contrato de futebol europeu. Já pode ir para a Europa, exatamente. Isso. O que a gente vai ter é proteção de limite de jogadores por ano, até por causa dessa métrica que a gente viu. Em 15 anos, o Fluminense vendeu 30 para a Europa. Então, assim, não é chute, é um padrão. Então, a gente bota ali uma métrica de 2 por ano, a gente bota que, assim, que não vai poder ir com ninguém com menos de 20 anos e tal. E aí o cara pode ficar 2, 3 anos na Europa, tem um prazo para depois ter o exercício do direito da preferência pelos outros 50%. O André podia ser uma case de sucesso dentro disso daí. Poderia. E aí, ó, só para contextualizar no exemplo matemático prático, o João Pedro foi por 10 milhões de euros, certo? O Fluminense tinha 100% dele, vendeu por 10 milhões, ficou com 10 milhões de euros. Na primeira venda dele dentro da Europa, ele foi por 36. Se já estivesse em vigor esse formato de parceria 50% em Xerém, a gente teria ficado com ele aqui mais 1, 2 anos, ele teria 3 anos, ele teria ido para a Europa, ficava ali mais 1 ou 2, estourava esse prazo de venda, né? E aí, assim, ele provavelmente seria vendido pelos mesmos 36 milhões que ele foi na segunda venda, na primeira venda dele dentro da Europa. Quanto que é metade metade de 36 milhões? 18. Então, assim, você ter metade de um jogador nessas condições é quase o dobro do que você ter 100% do jogador nas condições atuais. Então, em vez da gente ter ganho 10 milhões de euros com o João Pedro, teríamos ganho 18 milhões. E a mesma situação vale para o investidor. Porque, assim, ele vai botar esse aporte inicial, depois ele só vai pagar metade do jogador. E depois, numa eventual revenda, ele também vai ter lucro. Então, é uma parceria na acepção da palavra, onde o Fluminense vai ganhar, o investidor vai ganhar, e a gente vai ter desempenho esportivo tanto aqui quanto lá. Certo. Vai, você. Não, eu ia falar com relação ao case de sucesso do André pela idade que ele foi vendido. Isso. Né? Acredito que poderia ter sido um pouco mais, mas com certeza o momento da janela
que foi vendido faz diferença e se eu fosse escolher, eu preferia ter ganho realmente o título e coisa nesse caso. Lógico. Eu Sim. concordo total. E com relação às cases que não são insucesso, né? Que são insucesso, o que esse investidor ganharia nesse caso? Porque são Exatamente. 30, né? Os outros 200 o cachorro. Ganha no volume. Você ganha no volume. Porque não é todo jogador que vai para a seleção brasileira. Não é todo jogador que vai jogar no Real Madrid, no Barcelona, no Liverpool, no Bayern de Munique. Mas esses jogadores têm mercado, entendeu? Às vezes no Valência, no Betis, ou tem no Hoffenheim da Alemanha, ou, né, para usar uns clubes que o presidente atual adora, né? De repente no Wolverhampton. Eu não sei a última vez. No Watford, né? É um clube gigante. Pois eu é, não me lembro pois a é. última vez. Então, assim, se o jogador der errado, aí de repente ele vai lá pro Watford, pro Wolverhampton, são últimos, né, clubes de grande proximidade do Fluminense. Então, assim, e você ganha no volume. Você não vai vender esse cara por 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, mas vai vender ele por 2, 3, 4. Entendeu? Então ele tá junto no prejuízo e no lucro. E a tendência é que o lucro seja muito maior pelo histórico do Fluminense. E mesmo nos jogadores que não dão certo, você ganha no volume. Você ganha no volume de venda desses jogadores. Desculpa, surgiu uma dúvida aqui agora do nada. Fica com à vontade. relação, inclusive, a esse lance de prejuízo, entre aspas. Porque ele só vai ter participação, na verdade, no lucro, né? Ah, sim. Ele só ganharia no lucro. O Fluminense continuaria tendo todo o gasto comum com ele. O que o Fluminense ganha é a possibilidade desse 1 bi, por exemplo, né? Caso já entrar de imediato. Já entra de imediato. Mudar a vida do clube, porque para eles seria um valor. Toda a gestão, né, do dia a dia de Xerém, da administração desses elencos, da metodologia de trabalho, isso tudo continua com o Fluminense. Obviamente, nada impede que você evolua até nesse ponto também dentro da parceria. Né? Esses intercâmbios até, em alguma medida, entre profissionais também, né, de comissão técnica e tudo. Até o desejável. Mas, assim, toda essa gestão continua sendo nossa. A partir do momento que a gente tem essa aquisição, essa cessão de direitos de 50% da base, o Fluminense obviamente vai tocar como sempre tocou, né? Nas despesas, nos gastos, e assim vai. E obviamente depois desse valor, tudo que entra para o investidor é lucro. Com certeza. É uma boa... Xerém, então, só ia mudar a parte... como gerir aquilo, a saída especialmente da galera, né? Eu acho que, inclusive... usando a palavra de novo, é case de sucesso do clube de gestões, até que não foram tão bem validadas, com relação a Xerém, né? O projeto Xerém, ele é muito bem quisto, de modo geral. Só as vendas que a gente tem muita dúvida, né, cara? O torcedor tricolor tem. E até que ponto o mercado influencia com relação à venda desse cara, né? Até que ponto isso pode ser usado de fato como uma desculpa, porque é usado. Eu entendo que deve ser usado, né? O Fluminense não é uma pessoa, como o próprio Flamengo e Palmeiras aqui citado, que tem uma segurança maior e aí pode esperar por esse cara, pode esperar pelo amadurecimento desse cara. E esse aporte eu acho que seria para isso, né? Para poder dar tranquilidade justamente. Daria tranquilidade justamente para vendas, inclusive. Enfim, eu acho que isso é o grande medo do clube. Acho que é a maior, inclusive. O maior medo do torcedor do Fluminense, inclusive com relação à SAF, é Xerém. É a preocupação que a gente tem com o Xerém. Porque você vê o apego emocional absurdo nas redes sociais com qualquer um. Qualquer um que a gente até erra de tipo... proteger demais, né? Soteudo tá jogando nada. Não é possível que não tenha um moleque de 15 anos aí pra resolver. A gente acha que, né? Às vezes sim, às vezes não, né? Enfim. O próprio Isaac que saiu pro Shakhtar Donetsk, enfim. Sim. Imagino que se ele fosse craque absurdo, ele estaria com uma proposta de outro clube. Mas, ao mesmo tempo, ali teve uma pressa de vender o Isaac justamente no ano onde a gente teve o maior faturamento da história, né? Então, assim, não dá para entender. Não, com certeza. Não dá para entender. E é isso, a gente sabe que Xerém pode mais e melhor e que a gente consegue vender mais e melhor. É isso, com aproveitamento desportivo e com mais tempo aqui para criar idolatria e ganhar títulos. Parece
até simples demais, mas é simples. A verdade é essa. A verdade é essa. Só que ter vontade política de querer fazer, de romper lá com vários gatilhos, com vários entraves, com questões de empresários variados. É só isso. É só isso. O câncer geral do futebol. É lógico. E assim, o Fluminense vende mal, é aquela velha história, né? Já eu aqui também denunciando um pouco a idade, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Porra, ali gera um ciclo vicioso no negócio. Ah, vende mal porque tá apertado, aí tá apertado porque vende mal, não sei o quê. Se ninguém quebrar essa sequência, se ninguém tiver ali a coragem de mudar esse modus operandi, vai ficar sempre assim. E é muito cômodo para o gestor usar isso como desculpa. Todo mundo fez, eu vou vender também. Entendeu? Ah, não tem como segurar, é o jogador, é isso, é aquilo. A gente sabe que a vontade do jogador e tal também, obviamente, interfere. Mas, cara, tem contrato, você tem que respeitar e você tem que mostrar projeto de sucesso desportivo pro jogador para convencer. Certo. E é isso. Caminhando para a reta final do Toque Sai, mais alguma pergunta nesse sentido aí? Porque eu tenho mais um tema pra gente virar essa resenha aí. Pergunta da minha galera. Sim, é um tema que, galera que eu troquei ideia e todo mundo citou muito isso. Potencial construtivo das Laranjeiras. Queria que você debatesse um pouco, falasse um pouco sobre esse assunto. O que você pensa a respeito disso? Eu não só penso, como eu sei bastante, porque era eu que tocava isso dentro do clube, né? Então você é a pessoa certa para explicar tudo. Exatamente. Então, assim, foi o projeto especial no qual, né, eu mais me debrucei e o mais complexo, né, da minha passagem ali pela gestão, e a gente veio conduzindo isso ao longo dos últimos 4 anos. Primeiro, quando a gente assumiu lá em 2019, foi a única coisa que, de fato, assim, de cara, o presidente me deu autonomia para tocar, porque existia uma certa lenda urbana, um mito sobre, assim, como são as condições atuais de Laranjeiras. Né? Tinha gente que falava que se botasse 10 pessoas ao mesmo tempo pulando, desabava tudo, etc. Sim. E tal. Então, do mesmo jeito que eu falo, né, sobre a gestão e sobre as finanças do clube, que a gente tem que entrar e no primeiro dia contratar uma auditoria Big Four para saber de fato, achar todos os esqueletos e saber de fato o tamanho da dívida, para poder saber qual é o tamanho da doença, para aplicar o remédio certo e na dose certa, foi a mesma coisa com Laranjeiras. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, nesse conceito lá, foi contratar um laudo de vistoria de engenharia, de estruturas do estado de Laranjeiras, para saber assim, tá caindo, não tá caindo, tem salvação, não tem? Ok, foi feito o laudo de vistoria, obviamente, né, vem abandonado há muitos anos, precisa de reforço estrutural, mas está muito longe de cair. E aqui vai uma curiosidade, o estádio de Laranjeiras tem mais de 100 anos, né? Então, assim, ele foi feito em concreto antes da normatização de engenharia do próprio concreto, né? Que estava começando na época e tal, só foi realmente normatizado ali década de 30, final da década de 30. Então, naquela época, a gente vê muito isso em prédio antigo, as obras eram feitas no exagero para que não corresse risco de desabar. Então, a estrutura é mega, hiper forte. Aí tinha questões lá do aço, que tinha um padrão diferente na época, aquelas CA50, CA25, né? A própria liga do concreto, o traçado, né? Por assim dizer. Então, assim, é uma obra super segura e tem que ser restaurada. Aí, beleza, fizemos isso. Ok, vamos então fazer aqui algo multidisciplinar. Eu liderei esse projeto dentro do Fluminense, então falei com o futebol profissional, com o Johnny, né, com todo mundo, falei com o futebol de base, falei com o futebol feminino, falei com o pessoal dos esportes olímpicos, com o pessoal do social, aí com o pessoal do jurídico para a gente ver toda a questão de normatização, de estatuto do torcedor, de regulamento de competições, de CBF, de FERJ, de tudo. E aí a gente chegou ali à conclusão de que era viável, né? E aí fomos atrás do tombamento. O tombamento, até a gente imaginava que o Fluminense era tombado no IFAM, que é a esfera federal, não é. É só no INEPAC, que é a esfera estadual, e RPH, que é municipal. O Fluminense, pasmem, não tinha
internamente, não tinha a documentação do tombamento do clube. Então eu tive que buscar isso nos órgãos competentes, estudar. Aí fizemos uma espécie de licitação interna, né? Contratamos uma particular, melhor dizendo, contratamos um escritório de arquitetura dos principais do país, com experiência em obras em bens tombados e instalações esportivas. Eles são coautores do projeto do Kleber Andrade, lá em Cariacica, né, do estádio, e são responsáveis por mais de 20 unidades do SESC no país inteiro. Então, assim, contratamos esse escritório, fizemos o processo inicial no INEPAC, que é o estadual, que é o nosso tombamento com maior gravame, que a gente chama. Fizemos todo um projeto dentro do que a lei permitia, dentro do que as regras do tombamento permitiam. Isso foi primeiro feito ali o master plan, né, plano diretor, projeto básico, e já está em fase de colocar para uma licitação, para uma construtora, para, em paralelo, fazer o projeto de execução de obra. Certo. Então, assim, e esse projeto já está aprovado em todas as esferas necessárias. E só não foi adiante porque o presidente não quis. Porque o presidente quis tirar, né, os louros, né, dessa pasta e desse feito de mim, colocou o Ricardo Tenório lá como vice-presidente de projetos especiais, que agora é candidato a vice, né, na chapa de situação, só para tentar jogar os lodos todo para cima dele, para botar ele na função política de contato final ali com o prefeito, com o governo, etc e tal, para que isso não caísse, né, na minha conta, por assim dizer, de feitos positivos. Sim. E, enfim, mas eu deixei lá, cumpri minha missão, deixei tudo pronto. E aí é isso, o projeto está pronto, são 2 anos de obra para o estádio, para a gente ter até 9.000 pessoas de capacidade, respeitando todo o tombamento, com todas as regras atuais de Corpo de Bombeiro, Polícia, Estatuto do Torcedor, Vigilância Sanitária, etc, 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 para a gente poder fazer, como estava também no nosso projeto, e que o Mário não cumpriu, fazer jogos, treinos de vez em quando, para ter esse contato com o torcedor, né, que depois do CT não tem mais, para poder fazer treino de véspera de jogo importante, né, 1, 2, 3 vezes por ano, tem um jogo importante, tem uma final, você faz aquele rachão de véspera de jogo, né, pô, com o calor da torcida ali, a gente fez uma vez só na gestão, Sim. Uma vez, e foi um sucesso, você foi, né, então foi um sucesso, e depois não fez mais, e pra gente fazer todos os jogos da base e do futebol feminino ali. Porque hoje a gente paga para jogar na Ilha do Governador, na Portuguesa, paga para jogar em Bangu, paga para jogar em vários outros lugares, Volta Redonda, etc e tal. E você poder ter esse pertencimento, essa proximidade do torcedor, até para poder ver o garoto de 15 anos quando ele está começando, para poder vislumbrar o futuro dele, para poder torcer por ele, para acelerar esse processo de idolatria, entendeu? Então a gente teria o estádio para isso e 2 anos de obra para a parte interna do clube, que seria uma coisa, né, vai ser, né, porque eu prometo que vou fazer, uma vez eleito, magnífico para as próximas décadas do clube, modernizar dentro do que a gente tem ali de possibilidades e melhorar muito, né, a relação com o torcedor e com o próprio associado. E isso é viabilizado financeiramente como? A custo zero através do potencial construtivo. O potencial construtivo é uma legislação baseada no plano diretor da cidade, onde existem 4 grandes projetos. Tem o do Vasco, que já está mais adiantado que o nosso, porque o nosso presidente quis, né, ficar fazendo política e deixando para trás. Tem o do Vasco, tem o do Fluminense, tem o do Rock in Rio, não sei se vocês acompanharam na mídia, o Rock in Rio foi tombado, né, para poder ali lá na Cidade Olímpica, enfim, para poder ser uma sede definitiva do Rock in Rio, não ficar mudando toda hora. Vão criar ali um complexo esportivo e de lazer, com hotel, com concha acústica, com tudo, né, e também o do futuro autódromo, né, que a gente sabe que é o grande sonho do prefeito atual do Rio, e enfim, e aí são esses 4 grandes projetos, e a gente pegaria parte do nosso potencial construtivo, e isso é basicamente como se fosse, mal comparando, um crédito de carbono, é um dinheiro chancelado pela prefeitura de particular para particular, que a gente tem que fazer prestação de contas, a gente tem que aplicar especificamente na obra e manutenção e restauração, e a gente não precisa pagar isso, é custo zero, e a gente tem um cálculo conservador que seria algo em torno de
150 a 200 milhões de reais, que é suficiente para fazer isso tudo, já com tabela EMOP, de obras públicas e tal. E só 30 segundos para concluir esse assunto, como é que funciona a questão do potencial construtivo? O Fluminense tem aproximadamente 50 mil metros quadrados de área, o terreno de Laranjeiras. Pelas restrições do tombamento, a gente não pode construir toda a ATE, área total edificável, que na zona ali da região de Laranjeiras é 3,5. Então, 50 vezes 3,5, 175 mil. Temos apenas 25 mil metros quadrados de área construída, porque as partes abertas, como quadro de tênis, piscina e tal, não contam no cálculo. Então, isso quer dizer que de 25 para 175, sobram 150 mil metros quadrados que a gente poderia construir e não construiu. Então, a gente não está vendendo o direito de propriedade, está vendendo o direito de construir. Aí a prefeitura mapeou no decreto, que está lá parado, travado politicamente, áreas onde a prefeitura tem interesse de crescimento e fomento, que está acabando, né, ali o crescimento da cidade. Zona Oeste, e aí tem ali Deodoro, Santa Cruz, Campo Grande, Vargem Grande, Vargem Pequena, Recreio, onde você pega locais que não têm essa quantidade de metragem para poder fazer, e aí eles apresentam um projeto, se a prefeitura chancelar, autoriza um gabarito de andares e de metragem maior, e o cara compra essa metragem do Fluminense. E assim é o dinheiro que vem do particular por particular, com a chancela da prefeitura, e a gente faz um estádio e um clube totalmente novos, 150 a 200 milhões de reais, num cálculo conservador, a custo zero. E deixa eu fazer só um comentário, não vou te perguntar nada, mas só um comentário com relação a isso. Isso e aí me gera até medo, né? Enfim, mas você usou a palavra promessa e eu valorizo isso, enfim. Isso é campanha de gestão de tudo quanto é presidente do Fluminense há muitos anos. De fazer Laranjeiras voltar a ter jogo, então eu espero que, independente de quem entre, né? Estamos aqui com você, enfim, consiga fazer Laranjeiras voltar a ter jogo minimamente importante, seja de fases pequenas ali do Carioca, enfim. Acho que é o grande sonho 9 mil, quantas vezes, né, no Carioca, querendo ou não, a gente levou 10 mil, 12 mil, aí reduz um pouco para o Maracanã, que tem um custo muito caro, e Laranjeiras, que é nosso, seria todo validado, fora bares, alguma coisa do tipo que a gente poderia acabar fazendo. O Maracanã é muito viável, tá? O Maracanã é muito viável e muito rentável. E é a nossa grandeza pelas próximas 2 décadas. Mas, obviamente, que o equipamento e o estádio de Laranjeiras, eles são viáveis também nesse formato. 9 mil, eu te afirmo, pelas regras atuais, Estatuto Torcedor, Campeonato Carioca, né, Regulamento de Competição e CBF, a gente faz o estadual inteiro, obviamente com exceção dos clássicos e finais, e pode fazer em tese até a primeira e segunda fase de Copa do Brasil. Tá? Em tese, né? Porque mas enfim, mas é permitido pelo regulamento, nessa capacidade de até 9 mil. E assim, você falou com muita propriedade. Todos os candidatos nos últimos tempos prometeram, mas nenhum participou do projeto e realizou um projeto e entregou um projeto dentro da gestão atual, mas eu que capitaneava e era o líder desse projeto dentro do clube, o projeto está ali rodando há 4 anos. Todas as maquetes ficavam na minha sala dentro do Fluminense, porque o Mário não queria que ninguém visse. Ficava com saco preto e plástico bolha, entendeu? Tem toneladas de plantas, tem toda a documentação e já está tudo aprovado. Então, assim, o projeto arquitetônico existe. E a viabilidade financeira agora existe através do potencial construtivo que eu acabei de explicar. Então, está faltando apenas tocar o decreto para a Câmara dos Vereadores aprovar e você buscar o mercado para captar isso. Então, algo para esse triênio. Com certeza, até o final do triênio, o estádio estaria pronto e com o jogo realizado. A fase interna do clube talvez precise, obviamente, pelo tempo de obra, uma segunda gestão. Mas assim, agora nunca teve tão perto. Só falta vontade de fazer, porque o projeto já está pronto, já está aprovado e agora já tem viabilidade para pagar. Entendeu? Então, assim, eu te afirmo, eu vou tocar isso logo no primeiro dia. No primeiro dia, para a gente ter, até o final da gestão, jogos e treinos e todas as atividades no estádio de Laranjeiras. É totalmente viável, é perfeitamente viável e a gente vai fazer a custo zero. Tá certo. Puxa. Uma última aí. Bora, temos 10 minutos. Temos 10 minutinhos, sendo que 5 é para as considerações finais. Então, uma curta, e se pudesse responder também de uma forma mais breve. Acho que essa vai ser curta, mas enfim, quer dizer, não sei, né? Imagino porque você que tá aqui, mas queria fazer uma pergunta, já tava falando isso com o Chico, sobre
pontos positivos da atual gestão, que eu acho que é um equilíbrio porque eu acho que não tem tudo para jogar fora, acredito que nem você, nem ninguém imagine isso, né? A gente não ganhou a Libertadores também só com uma sorte, não foi assim que aconteceu, né? Lógico que o fator sorte acompanha o campeão, a gente sabe disso desde os primórdios, mas pontos positivos da atual gestão para a gente comentar e que você perpetuaria para a sua gestão, caso eleito, claro. Vamos lá, tentar ser o mais objetivo possível. A primeira gestão foi muito boa. Os primeiros 3 anos da gestão atual, os primeiros 3 anos foram muito bons. Por quê? A gente estava ali com a ideia de fazer mais, fazer melhor e modernizar o Fluminense nos processos e procedimentos internos. Começar do começo, porque quando a gente entrou, assim, tinha muita coisa no Fluminense, a gente evita falar no mundo externo, né? Mas na prática, a verdade nua e crua, que o Fluminense parecia aquela prefeitura lá, que eu já citei aqui no início da entrevista, da década de 60, 70, do Pachecão, né? Entendeu? Na prefeitura lá com o pessoal só papel e carimbo, papel e carimbo, papel e carimbo. Então, assim, houve muito investimento no começo, ali na tecnologia de infraestrutura, na TI, nas regras de segurança, nos procedimentos, na colocação do TOTUS, no investimento também de algumas pessoas, algumas áreas, estruturação do departamento comercial à época, estruturação do departamento financeiro e jurídico. Isso foi uma evolução muito grande, né? A questão dos projetos incentivados, que era outra área que eu capitaneava lá também junto. A gente fez FluFest também a custo zero, FluMusic a custo zero, que teve até agora, a última edição foi agora anteontem, né? O show da Alcione. E a própria restauração do museu, que foi feita por R$1,5 milhão a custo zero. Que era um projeto que eu capitaneava lá, e o presidente, né, não teve a decência de botar o meu nome lá, nos créditos, né, que tem na saída lá. Tem gente ali que só deu boa tarde em reunião durante 30 segundos e botar com o nomezinho lá. Vocês sabem muito bem quem é. Você sabe, seu Mário. Você sabe, Matheus. Entendeu? E por perseguição política não botaram meu nome lá. Mas era eu que capitaneava, era eu que tocava isso. Então essa primeira gestão foi muito boa nesse aspecto. E também na questão da estruturação do futebol, da modernização do CT, que ainda está incompleto. E a gente trouxe o Fluminense para o milênio atual. A verdade é essa. Só que depois se perdeu na gestão de pessoas e na própria soberba nos últimos anos. Então, essa evolução de procedimentos, de processos internos, de tecnologia e de infraestrutura, eu vou tocar e vou manter. Agora, e melhorar. Um quadro que eu tenho toque sai. É o papum, nada se cria, nada, tudo se copia, né? Se surgir alguma perguntinha aí, você manda. Primeiro, um jogo inesquecível da tua vida, como torcedor ou como participante da diretoria, enfim, como você queira. A tua vida como tricolor. Rapaz, assim, é difícil pergunta, né? Porque são vários momentos marcantes. Mas, assim, o que eu arrepio até hoje quando eu vejo, e eu ficava vendo muito, inclusive, lá dentro do museu, ficava passando repetidas vezes, né? É o gol de barriga de 95. O gol de barriga de 95 foi 2 dias depois do meu aniversário de 17 anos. Então, eu falo, eu arrepio mesmo de novo. E, cara, aquilo ali foi maravilhoso. É uma experiência que eu vivi com meu pai, com vários amigos de colégio na época. Estava no último ano de colégio. E a gente saiu do Maracanã em êxtase. Eu fui descobrir na festa em Laranjeiras que a bola tinha batido na barriga do Renato. Entendeu? E quando eu olho assim, cara, entrando no caminhão de cerveja quente no gramado de Laranjeiras. Aí, pô, quando eu olho meu pai na época, com 95, ele tava com 55 anos, em cima do caminhão de cerveja com 2 amigos meus jogando cerveja pra galera embaixo, pra ajudar a distribuir. E assim, eu peguei do ladinho de fora lá, ali das 4 linhas, um tufinho de grama que eu tenho guardado até hoje lá. E assim, depois de um momento, né, de infância ali, né, dos 7 aos 17, bem tenebroso, né, de falta de títulos. Então, apesar das glórias mais recentes e mais importantes de Libertadores, o jogo inesquecível é o gol de barriga em 95. Agora, com todo respeito ao Zubeldia, não tá nessa conta. Monte Agudo, presidente. Quem são os treinadores que te apetecem? Agora tem que... Vai, 3, hein? Vamos até lá. 3. Eu acho que assim, a gente tem que sonhar alto e a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos.
Se a gente pensar pequeno, o Fluminense vai se apequenar. Então, eu cheguei a tentar aí uma sondagem agora, óbvio, sabia que ele não ia ficar tanto tempo disponível no mercado. Mas, cara, acabou de fechar lá, né, um novo contrato. O José Mourinho. E assim, vamos me chamar de maluco, que é sonho irreal e tal. Muita gente vai gostar do Guardiola e tal. Mas eu até acho que, enfim, vou citar aí o José Mourinho. Vou citar o Klopp. Não sei se ele toparia um projeto no Brasil, mas se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. Se você apresenta um projeto bem estruturado e tudo é possível, né? E a gente sabe que isso é uma metodologia totalmente diferente e a gente precisa... O Fluminense é o único clube grande que estava desde 97, se não me falha a memória, ou seja, nos últimos 28 anos, de todos os clubes grandes do Brasil, o Fluminense era o único que não tinha tido um técnico estrangeiro. Entrou agora o Zubeldia. Entendeu? Todos tiveram 2, 3, 4, 5 técnicos estrangeiros. Foi algo muito falado na gestão que teoricamente, ele seria avesso a estrangeiros, né? Pois é, agora trouxe também no clamor final de gestão e tal, para tentar agradar a torcida, mas ele realmente não era muito fã. Ele é muito fã do Barroca, o Mário é muito fã do Barroca e alguns treinadores assim, com todo respeito aos profissionais, mas ele tinha uma idolatria pelo Barroca, pelo Cristóvão, falava que era o cara mais inteligente que ele já viu na beira do campo. E tal, ele tem esse gosto peculiar. Ricardo Drups. Esse então ali parceiro. Mas não quero. Então, pra mim, cara, é José Mourinho, Klopp e cara, treinadores desse padrão e obviamente, tem vários outros aqui no mercado próximo, né, sul-americano. Inclusive, voltou agora recente pro River Plate. Ricardo Gallardo. Marcelo Gallardo. E que, assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Então, seriam, assim, alvos em potencial. Sonhar não custa nada. Uma contratação. Aí pode ser mundial. Volta de alguém, talvez? Ih, rapaz, vamos lá, né? Assim, eu não tinha pensado nisso assim mais de imediato, não. Até porque, como eu sou um cara de equipe, vai ter o vice de futebol, vai ter o gerente, vai ter o diretor, vai ter o scout, vai ter muita coisa para trabalhar nisso. Eu não vou ser o onipotente como o atual presidente acha que é. Mas, cara, uma contratação... Deixa eu te falar aí, cara. Eu tentaria o Rodrigo do Real Madrid. Eu acho que ele é subvalorizado, apesar de ter, né, ser o atual artilheiro da seleção brasileira nesse período, desde a Copa de 2022 até agora. E eu acho ele muito mais jogador que o Vinícius Júnior, por exemplo. Né, menos midiático, mas mais jogador. Eu acho que é o cara que chega aqui, ele arrebenta. Muito mais do que o Neymar da vida, claro, que já tá... Não, mas arrebenta num nível assim, né? É óbvio que a gente sabe que ele ainda é novo, que o Real Madrid não venderia mais se a gente conseguir o nosso aporte de 1 bi, o nosso projeto. Aí vamos gastar 500, 600 milhões para pagar as dívidas todas, talvez menos. Vamos investir ali 100 e poucos milhões na estrutura toda. E aí, quem sabe aí a gente pega 3, 4 contratações legais e essa como a cereja do bolo. Eu ia falar, então 1 bi, 50% de xerém, a gente tem Rodrigo, a gente tem Laranjeiras de volta. Laranjeiras não precisa de 1 bi. Laranjeiras vem por fora. Vem por fora, vem de graça. Laranjeiras vem de graça. E também... Só com boa vontade. Klopp ou o Zé Mourinho também. O Zé Mourinho eu acho realmente que dá. Factível. Eu acho factível realmente. Não sei o Fluminense atual e tal. Claro que envolve muita coisa, grana com certeza. Mas eu acho realmente factível o Zé Mourinho. Já pensei nele em alguns momentos. Ele acabou de pegar o... Benfica. Eu fiquei um pouquinho frustrado. Porque eu tava esperando ele ficar mais uns 2, 3 meses desempregado ali, né? Pra tentar, talvez, né? Entendi. É Maracanã ou Laranjeiras?
Então, a gente tem que usar os dois. Mas Maracanã... Use o argumento que quiser. Mas Maracanã é a nossa casa, Maracanã é a nossa grandeza, Maracanã é o estádio icônico do mundo. Então, assim, a gente agora com um contrato por mais 2 décadas, a gente tem que melhorar a questão do alimentos e bebidas, da venda dos camarotes, diminuir sunset, né, aquela coisa de segurança, grade e tal, que é um exagero, para diminuir o custo do dia do match day, né, que o pessoal chama. Mas assim, cara, o Maracanã é uma mina de ouro com publicidade estática, com ingresso, até com o tour turístico. O Maracanã é ano sim, ano não, o lugar mais visitado do Brasil. Quando não é o Maracanã, é o Cristo Redentor, fica alternando, né? Mas assim, até o tour turístico lá rende milhões de reais por ano. Então, assim, o Maracanã é a nossa grandeza para o mundo. É a nossa popularização e a nossa internacionalização de marca, se bem explorado. Então, a nossa casa principal tem que ser o Maracanã, mas Laranjeiras tem todo o valor afetivo, Laranjeiras tem essa história do pertencimento, da tradição, da cultura, da origem do Fluminense e vai ser a casa do futebol de base e do futebol feminino na minha gestão. Agora, Luiz Monteagudo, pergunta do Evandro da Cred Rio, hein? Essa é importante, por favor, responde com carinho, com carinho. Deu Monteagudo, presidente, parararará, deu uma crise ali, treinador caiu. Fernando Diniz, é um nome em pauta? Vai ser um nome em pauta? Ele é desempregado também, vamos... Não, então, vamos lá. A gente não sabe, né, no futuro, tudo depende, as carreiras às vezes decolam ou às vezes elas também começam a declinar. Eu tive alguns contatos pessoais com o Diniz, né, dentro da gestão, e inclusive até em momentos ali de sociabilidade, até de Flu Music mesmo. Ele é uma pessoa super agradável, super inteligente. Eu acho que é um técnico que tem muitos méritos e sabe fazer o relacionamento, apesar, né, de ser ali no limite do amor e ódio. Ele sabe ter relacionamento com o elenco, mas a gente teria que ver uma situação de momento, mas não descartaria, não descartaria, só que assim, nada de gratidão, nada de valor afetivo de 2023, ele já está na nossa história, somos muito gratos, ele também foi muito bem remunerado por isso, então assim, eu sei que ele tem um carinho pelo clube, o torcedor tem um carinho por ele, então é uma possibilidade, mas depende do que vai acontecer no prosseguimento da carreira dele. Se ele começar também ladeira abaixo, direto, né, não tem como. Tá certo. Essa aí foi a pergunta, ó. Da Cred Rio, já segue, já vai logo aí, ó. Vou pedir uma ajuda até agora, reta final de campanha, gastando muito. Deixa $1 bilhão Cred Rio _ Soluções. Última. Desculpa, como é que é o nome do dono que você falou? Evandro. Fala pra ele que ele vai gostar. Evandro, eu, assim, agora reta final de campanha, eu tô gastando Deus e o mundo. A minha campanha é humilde, eu não tenho a máquina ao meu lado. Vou passar por aí pra ver se a gente consegue um empréstimo pra reta final de campanha aí. Então é isso, eu encerrei, mas a última da última. A última da última, acho que não tem muita discussão, porque se você explicar demais... Por favor. Pode dar problema. Fred ou Cano? Cano. Tá bom. Tá certo. Agora, pra você fazer suas considerações finais também, e ter aquele corte maneiro aqui no Toque Sai, o seu diferencial e porquê... Desculpa, só 10 segundos. Mas eu não vou explicar o porquê. Mas, assim, seria necessário que o presidente explicasse o porquê que o Fred saiu agora. Não quando ele encerrou a carreira, porque que ele saiu agora. Seria importante o presidente vir a público explicar por que o Fred saiu. Mas assim, gosto é gosto, o meu gosto pessoal como jogador, embora eu tenha tido contato com o Fred também, meu gosto pessoal é o Cano. Tá certo. Então, agora suas considerações finais para ter aquele corte bacana. Quero saber por que a galera tricolor tem que votar no Monteagudo, por que ele é o diferencial e para a galera tricolor viver dias melhores. Torcedor tricolor, sócio do Fluminense, falando diretamente com você, eu tenho uma vida toda voltada e dedicada ao Fluminense e eu participo da vida política do Fluminense há 21 anos. Então, eu já fui conselheiro, já fui diretor, já participei como oposição, dentro e fora da gestão. Então, assim, eu conheço o Fluminense, eu fiz a Universidade Fluminense na vida.
Então eu conheço os problemas, eu conheço as alternativas, eu conheço os feudos, eu conheço os calcanhares de Aquiles que a gente tem que consertar e eliminar. E assim, eu posso garantir para vocês que eu estou preparado, e não sou apenas eu, é o meu grupo, a Tricolor do Coração, a nossa equipe, e a gente tem 3 credos basilares, que são a profissionalização da gestão. A gente vai tornar a gestão profissional de cabo a rabo, vai acabar essa coisa do amigo, gestão de amizade. A gente pode funcionar como uma empresa sem ser uma empresa, isso é profissionalismo na acepção da palavra. Separação total dos centros de custos. O Fluminense é um só, mas o caixa não pode ser único. Então a gente tem que ter o social, o olímpico e o futebol com planos comerciais e planos de gestão independentes para serem autossustentáveis, e isso é possível, está no nosso plano de gestão, está nas nossas propostas. E transparência, porque o que mais tem faltado nos últimos tempos é transparência. Né? O portal da transparência do Fluminense tem transparência apenas no nome. Então, uma vez eleito, logo nos primeiros dias, promessa de campanha, vamos contratar uma auditoria Big Four. A gente vai vasculhar tudo que tem no Fluminense, achar todos os esqueletos, pegar todos os problemas que estão escondidos para debaixo do tapete e atrás dos armários, para saber exatamente qual é o problema total do Fluminense, para dosar remédio e veneno, porque tem coisa ali que só com veneno para resolver. Né? Então, assim, estamos preparados. Temos o Fluminense na alma, no coração, na pele, no dia a dia. Não é uma coisa só de nomes, é uma coisa de ideias e de projetos. E convido você para que acesse as nossas redes sociais, @Tricoração em todas as redes, e o nosso site, tricolordecoração.com.br. tricolordecoração.com.br. Lá você vai ver 3 grandes arquivos, o nosso plano de gestão geral para todas as áreas, com todos os departamentos, para todas as situações, parte financeira, parte administrativa, parte jurídica, social, olímpica e futebol. Tem outros 2 grandes projetos. O CIF, que infelizmente aqui a gente não conseguiu detalhar hoje, que é o Centro de Inteligência do Futebol do Fluminense, que é como se fosse, resumidamente, mal comparando, um Scout 2.0, tecnologia de ponta, uso de inteligência artificial para levar o Fluminense para outro nível de gestão e de dia a dia do futebol, para que a gente possa fazer mais e melhor. E o nosso projeto de Xerém, de gestão de novos talentos, que eu tentei explicar resumidamente aqui hoje, mas que está totalmente detalhado lá, e você vai ver e vai se encantar. Eu quero que você tenha esse trabalho, né? Essa dedicação, esse carinho com o seu amor pelo Fluminense. Tente decidir com fundamento. Não vá no comodismo, não vá no oba-oba. Analise todos os candidatos. Pode ver os outros lá também, deve ver os outros. Compare, estude, veja as propostas. Eu sou o único candidato frontalmente contra a SAF, e eu sou o único candidato que tem propostas reais, concretas e viáveis. Viáveis porque foram estudadas e elaboradas ao longo de anos. Então, se você estudar, se você se aprofundar, se você quiser ter um voto consciente, você vai, tenho certeza, optar pela nossa candidatura, pela minha candidatura, e vai votar em Luiz Monteagudo, provavelmente no dia 22 de novembro. E outra coisa, o voto é importante. Você tem que exercer a sua cidadania tricolor. Então, assim, não fique com preguiça, não fique acomodado, não escolha ir à praia no dia 22 ou 29, mas provavelmente dia 22 de novembro. Se tiver chovendo também não fica com preguiça, abre o guarda-chuva e vai, mas vai lá votar, porque é o futuro do Fluminense, é o futuro da nossa paixão. E como eu falo já há muito tempo, peguei a frase emprestada de um amigo, de um conhecido, eu sou totalmente atrelado ao Fluminense para ser feliz. A gente tem felicidade na vida, com família, com profissão, com carreira, com dia a dia, com tudo, mas assim, eu necessito do Fluminense para ser feliz, e eu tenho certeza que você aí que está nos assistindo também. Então, você pegue esse amor, estude e vá lá votar, faça o voto consciente, espalhe as nossas ideias. E vou dizer mais, eu recebi hoje, um pouco antes de vir para cá, eu recebi um envelope, foi entregue na minha portaria, e não estava identificado. Eu dei uma lida rápida porque eu não queria me atrasar para vir para cá.
Mas tem umas coisinhas ali interessantes, eu acho que poderemos ter aí novidades abalando as estruturas de Laranjeiras nos próximos dias. Fique atento. Saudações tricolores de coração e agradecer muito aqui a vocês, ao espaço, ao tempo, à paciência. Espero que tenha sido uma resenha tão bacana e produtiva para vocês quanto foi para mim. Foi sim. Pô, era pra ter marcado uma semana depois dessa entrevista, hein? É verdade. Depois desse envelope aí. A gente saber o que tem nesse envelope aí. Mas manda um alô pra gente que a gente bota lá nas redes sociais alguma isso aí, coisa também. A gente bota no corte. Mano, sim. Matheus, meu flunático. Irmão, muito obrigado. Tamo junto. Tem mais pela frente aí. Tamo junto. Foi tranquilo. Cara, curti. Então, curti demais. E acho que dá pra melhorar cada dia mais, com certeza. É isso. Bom, Thiagudo, quero agradecer o seu tempo. Douglas também, a disponibilidade, atendeu o Toque Sai, veio numa boa, com maior boa vontade para esclarecer para 2 torcedores acima de tudo. Isso. E falar para essa galera tricolor também do Toque Sai e da Flunáticos também. Quero te agradecer, desejar sorte, que vença o melhor, é o que a gente vai dizer para todos. Lógico. Que vença o Fluminense, acho que é o mais importante. Sempre. Com certeza, muito obrigado. Isso? Eu que agradeço a vocês. Espero que você tenha curtido aí participar com a gente e que é isso, vença o melhor, vença o Fluminense acima de tudo e todos. Né? Sempre. E Monte Agudo eleito volta aqui, não volta? Lógico, sempre. Eu não sou de abandonar os amigos, nem os projetos, gratidão, futebol, nem as pessoas. É isso. Gratidão e, acima de tudo, respeito. Porque vocês fazem um trabalho muito bacana de cobertura do Fluminense nas redes sociais. A gente sabe toda a dificuldade que é isso no dia a dia e principalmente quando começa, né? Então eu tenho muito respeito e todo mundo que a gente tem oportunidade, que a gente tem acesso, eu faço questão de prestigiar e farei assim sempre, mesmo que obviamente eu seja e certamente serei alvo de críticas em algum momento, né? Isso faz parte do processo democrático e eu sei respeitar e eu tô preparado e tenho estofo e maturidade para isso, diferente de vários gestores que a gente sabe que tem por aí, né? Que ficam de birrinha e inimizade, assim, pô, não falo mais com ele porque ele não gosta de mim, né? Então, eu não sou assim, podem ter certeza. Mais uma vez, agradecer a você, Chico, Matheus, Flunáticos, Toque Sai. Um prazer e uma honra muito grande. Agradecer a vocês que estão aqui nos assistindo. E é isso. Vote consciente, exerça a sua cidadania tricolor e vote no final de novembro nas eleições do Fluminense. Vote Luiz Monteagudo, vote tricolor de coração. Saudações tricolores de coração. Então é isso, rapaziadinho. Toque Sai vai ficando por aqui, pedindo aquela moral de sempre. Verifica se você já é inscrito no canal. Se não for, é só apertar no botão inscrever-se. Hoje é 0800, manda pra toda a galera tricolor, mas manda pra flamenguista, vascaíno, botafoguista, mas todo mundo. E outra coisa, não dói o dedo não, tá? Clicar no like, clicar no inscrever, não dói nada. E quem tiver de bobeira, tiver dormindo no Instagram, o teu arroba é? Flunáticos com 2 S no final, verificadinho lá, tudo bonitinho. Comprei pra ajudar vocês a achar, tá? Então é isso, Flunáticos e arroba Toque Sai Podcast. Então vai ficando por aqui, agradecendo a moral, agradecendo a Monte Agudo. Então é isso, esse é o Toque Sai. Episódio semanal, corta todos os dias. Então vem com a gente, tamo junto, até a próxima. Valeu.